Bom dia, boa tarde, boa noite, minha gente. Está começando mais um episódio de F1 a todo vapor, seu podcast aí, seja no YouTube ou também nos principais agregadores de podcast. Nós estamos aí no episódio 193 e hoje nós vamos falar tudo o que aconteceu aí, analisar tudo o que aconteceu no GP da Áustria de 2023 da Fórmula 1. Então vai lá, coloca uma água para ferver, passa aquele cafezinho. E vamos estar falando aí um pouquinho do GP da Áustria de 2023 e também de Fórmula 1. E hoje, para estar falando comigo aqui sobre tudo que aconteceu na corrida, na verdade foi um final de semana bem tumultuado, porque nós tivemos classificação na sexta, tivemos a classificação, a nova modalidade, né, classificação da sprint no sábado, a sprint race no sábado e a corrida principal no domingo. Então, um final de semana bem completo aí. Além também desse final de semana ter Fórmula 2, Fórmula 3, tudo na Áustria. Então, foi um final de semana bem tumultuado para o automobilismo. Para estar falando comigo aqui hoje, o meu amigo Vinícius, né, Bernardes, eu vou estar convidando ele aqui para a gente estar tecendo as nossas considerações aí sobre tudo o que aconteceu aí, seja na corrida de ontem e também um pouquinho aí da classificação, da sprint. Foi bem movimentado esse final de semana. Deixa eu estar adicionando ele aqui. Deixa eu... Fala, meu amigo, tudo tranquilo? Fala, Luiz, boa noite. Me ouve bem, não? Está me ouvindo bem? Perfeito. Ótimo, aqui eu já até dei uma desplugada no fone aqui para evitar qualquer eco que costuma dar na minha voz logo quando eu adiciono o convidado. E tá frio aí, cara? Cara, hoje tá bom. Hoje tá 15 graus aqui, tá bem bom. Meu Deus, 15 graus para mim aqui é muito frio já. Poxa, rapaz, 15 graus aqui, a gente tá pulando de alegria. Ó, nós já começamos aqui, ó, mais uma live show. Muito obrigado aí pro Gara ou Gará77. Obrigado aí pela moral, meu amigo. E pode estar participando com a gente. Ah, é? Sabe muito. Ó, tem que participar aqui com a gente então. Sinta-se convidado aí para História que nem a gente, Luiz. Gosta da história da Fórmula 1 igual a gente. Tem que participar aqui com a gente um dia. Nosso amigo Oswaldo. Oswaldo. E o pessoal quiser participar no chat aí, na caixa de comentários aí, sempre que possível a gente vai lendo as perguntas, os comentários de vocês. Vinícius, vamos falar então um pouquinho aí. Eu falei que o final de semana tumultuado, mas vamos começar aí a falar um pouquinho. Corrida de ontem no circuito Red Bull Ring, casa da Red Bull. Inclusive, o circuito foi renovado aí com a Fórmula 1 até 2030, nessa semana teve a renovação, onde tivemos a quinta vitória consecutiva do Max Verstappen, um GP marcado por muitas punições por excesso dos limites de pistas, muitas voltas deletadas, Leclerc em segundo, um bom ritmo da Ferrari aí após as atualizações, e o Pérez em terceiro após fazer uma corrida de recuperação, escalando o pelotão, até que enfim aí o Pérez conseguindo escalar o pelotão. E Vinícius, curtiu a corrida? Gostou da corrida? Sim, Luiz, sem dúvidas, né? Deixa eu só dar um abraço, uma licença, e dar um abraço e um beijo especial para minha sobrinha Duda, que tá aí na live. Olha, um oi aí, ó. Abraço, Duda. Tem o Kleber Cavalcante também aí. Aí, ó, direto de São Paulo, a Duda tá lá, nos assistindo. Olha, que bom. Um abraço, Duda. Sim, Luiz, foi um final de semana que começou muito bom, né? A gente já tinha previsão de chuva, né? Para o sábado e para o domingo, né? Que não se concretizou, acabou não se concretizando no domingo, mas no sábado sim. E a gente já teve uma sprint que foi bem movimentada, né? Então a gente já teve uma expectativa muito boa com relação à sprint que acabou se concretizando, no meu ver, né? Na corrida no domingo, né? Nós vamos esmiuçar também a questão da sprint. Eu, particularmente, também gostei muito da corrida, porque nós não estávamos tendo corridas tão
tão legais assim. E essa eu achei até interessante, principalmente também por conta do sábado. Foi um final de semana completo aí, a gente acompanha com mais afinco e gostei também. Sua nota para a corrida então, Vinícius? Minha nota, olha, acho que essa corrida das últimas que a gente viu foi uma das mais movimentadas, então eu vou dar uma nota 8, assim. Cara, eu vou manter sua nota, eu vou ficar na 8 também. Gostei bastante da corrida, muito movimentada, marcada também por muitas polêmicas que nós vamos estar esmiuçando e debatendo aqui. Quero ouvir sua opinião, quero ouvir a opinião de quem está nos acompanhando. E essa questão aí do circuito Red Bull Ring, que foi renovado aí até 2030. Você gosta da pista, do traçado? Acha que foi boa a Fórmula 1 ter renovado até 2030 com esse circuito? Gosto, sim, acho que é um circuito raiz, né? É um circuito de alta velocidade, trechos de alta, né? Curvas de alta também. Embora seja um circuito relativamente pequeno, né? Mas eu gosto, é um circuito que sempre entrega boas corridas, né? E acho que foi um acerto da própria Fórmula 1, né? De fechar com o Red Bull Ring até 2030, né? Acho que a gente vai ter boas corridas até lá. Geralmente é palco de boas corridas mesmo, por ser uma pista muito rápida, 3 zonas de DRS, retas longas, então favorece muitas ultrapassagens. Eu gosto muito, ainda é uma das pistas que eu mais gosto de jogar no game da Fórmula 1. Gosto, né? Ela é muito boa de se jogar ali, ela é mais tranquila ali, principalmente no meu caso que jogo no controle, não tem o volante ainda. Então eu gosto muito de jogar no videogame essa pista, então também gostei, eu acho que ela é marcada por muitas corridas boas ali. E esse final de semana, Vinícius, foi marcado também por muitas voltas deletadas por excesso de limite de pista e também por muitas punições por essa mesma razão. E, assim, para a gente começar um debate, eu quero saber, ouvir sua opinião. Para você, qual que é o principal culpado? Eu vou colocar aí as opções. A pista, deveria ter barreira de pneus, caixa de brita, ou alguma zebra salsicha ali para impedir. Os pilotos, porque se arriscam demais nas curvas, sabendo que tem a linha branca do limite ali, então eles sabem que existe o limite. Ou da direção de prova, porque foi muito rigorosa aí com as punições no final de semana. Para você, qual que é o principal culpado de tudo isso que aconteceu no final de semana? Vamos lá. Vou votar primeiro, né? Para mim, sem dúvida alguma, é a direção de prova, né? Isso não tem nem dúvidas com relação a isso. Mas vamos lá, passo a passo, né? Com relação ao circuito. O circuito sempre foi o mesmo, né, Luiz? Sempre teve o Red Bull Ring dessa mesma forma, né? O que acontece com relação aos carros? Os carros aumentaram de tamanho, né? Então é natural que os carros, na sua potência máxima, o piloto tentando tirar o máximo do carro, os carros estando maiores, eles vão usar um pouco mais da pista, né? Então esse é o segundo ponto. Com relação à zebra salsicha, né? Que tu citaste, eu também no início era a favor disso, como um método de talvez coibir um pouquinho, né? Mas acontece que pode causar um acidente muito grave, né? Porque um piloto pode bater ali e pode o carro, uma tentativa de decolagem, né? Então é muito perigoso, né? O que eu acho que deveria ser feito é a direção de prova rever, né, urgentemente a forma de analisar o circuito. Né? Esse rigor. Sempre foi assim. Se tu fores analisar os outros anos, sempre tivemos essa confusão na Áustria. Eu tenho a impressão que aquela curva, se não me engano, a curva 10 ali, eles passam muito rápido nela e geralmente eles querem extrair o melhor do carro e acaba aí ultrapassando o limite de pista. Na verdade, as minhas ponderações, eu acho que é complicado, eu acho que um pouquinho de tudo. Eu acho que o rigor da direção de prova realmente acho que foi exacerbado esse final de semana, foi inclusive até ridículo, chegou ao ridículo, e eu vou comentar isso principalmente na classificação da sexta-feira, quando a gente entrar aqui nesse assunto. Mas também o David Coulthard deu uma declaração interessante de pós-corrida. Ele falou o seguinte: a linha branca está lá e ela não se move de lugar. Então ela é fixa no mesmo lugar. Cabe aos pilotos passarem dentro dessa linha branca. E em relação seja barreira de pneus, caixa de brita ou então a própria zebra salsicha, é complicado por alguns motivos também, porque
lá não corre apenas Fórmula 1. É uma pista eclética, inclusive, se eu não me engano, é um dos palcos da MotoGP. Eu não acompanho muito, mas acho que é Sim. um dos. É uma das principais corridas da MotoGP. Então, realmente, a caixa de brita ou a barreira de pneus não seria interessante ali por conta das outras modalidades, das outras categorias do automobilismo que corre ali. E também acho que por ser uma curva muito rápida, como que você coloca uma zebra salsicha, você acaba tendo um acidente muito grave. Então, Uhum. assim, eu acho que fica uma situação complicada. Eu acho que a melhor forma mesmo é a direção de prova não deixar correr. Acho É que porque tem como tu medir, por exemplo, Luiz, se o piloto realmente ganhou uma vantagem, né? Uma coisa é um piloto ultrapassar ali por fora, por exemplo, entendeu? Usando toda a potência do motor e tentando por fora. Isso é ganhar vantagem. Agora, como a gente estava vendo, lances bizarros, 1 milímetro do pneu para fora da linha, o piloto a volta era deletada, né? mas pensa comigo, ó, deixa eu dar um abraço pro Jonas aí, do F1 na Veia, participando com a gente. Um abraço, meu amigo. Então, eu acho que tem que ser a direção de prova a principal culpada nesse rigor, porque já expliquei a questão de alguma coisa que se coloca ali, caixa de brita, zebra salsicha, que não vai funcionar, uma curva muito rápida, pode causar um acidente grave, e também tem outras modalidades que lá correm. Na questão Uhum. dos pilotos, eles sempre vão extrair o máximo do carro. Eu penso o seguinte: se a direção de prova deixar correr, deixar a corrida acontecer, mesmo que um piloto ultrapasse ali e ganhe uma certa vantagem, se ele ganhou essa vantagem, vale para todos. Então, ou Uhum. seja, se o Hamilton passou lá e cortou um pouquinho a pista, então ele abre precedente para que o Sainz faça a mesma coisa, para que o Ocon faça a mesma coisa, porque acho que é a única forma da gente resolver essa questão, de ter um pouquinho mais, ser um pouquinho mais flexível a FIA e a Fórmula 1 nesse sentido, para que a gente possa ter uma corrida sem essa bizarrice de tantas punições e tantas voltas deletadas, né, Vinícius? Eu também acho, Luiz, porque assim é recorrente já e sempre na Áustria essa bagunça, né, que a direção de prova faz, né? Inclusive, né, a gente vai entrar mais à frente aí nos detalhes na corrida, né? Vamos esmiuçar a corrida, mas é inadmissível que uma direção de prova diga que não consegue punir todos os pilotos porque não consegue ter acesso a todas as demandas. É surreal, né? A gente ouvir uma coisa dessa. Sabe por que foi falado isso? Porque todo mundo infringiu ali o. Seria mais bizarro do que já foi. É isso que eu estou dizendo. Se for mais flexível, todo mundo que ganhar vantagem vai abrir precedente para os outros Uhum. também ganharem vantagem. Aí você fala, mas a equipe que é mais forte. A equipe que é mais forte, ela vai ganhar vantagem com limite ou sem limite de pista. Tanto que o Max foi um dos únicos que não teve punição na corrida. Para o Pérez, para o Max Verstappen, então a Red Bull, para eles tanto faz. Então, assim, a equipe que é forte vai continuar sendo forte da mesma forma. E quem ganhou vantagem vai ter a mesma vantagem que teria em pistas em condições normais. Então, eu acho que é o caso da direção de prova ser mais flexível. Acho que é a melhor decisão. Os pilotos vão extrair o máximo do carro, a curva é muito rápida, e a gente não pode colocar nada ali por ter, principalmente a MotoGP. Tá maluco, deixa uma caixa de brita ali. Se acontecer um acidente ali numa moto é fatal, né? Então, Você falou em MotoGP, agora eu me lembrei. Viu que bizarro? Tava um cara com um foguete nas mãos ali, o cara tava voando e daqui a pouco, até tá na página da da Fórmula 1. Fórmula 1 no Instagram, daqui a pouco deu uma falha, o cara um tombo bizarro, o cara saiu rolando na pista. Foi agora na parte da tarde, na página oficial da Fórmula 1, eu vi sim. E já que a gente está falando dessa questão de limite de pista, vamos entrar um pouquinho, Vinícius, na classificação da corrida principal, que aconteceu na sexta-feira, que foi um final de semana diferente por conta da corrida sprint. Só na classificação da sexta-feira nós tivemos 47 voltas deletadas por excesso de limite de pista. Olha que bizarrice. 47 voltas deletadas. E eu queria pegar sua opinião nessa questão do Pérez. O Pérez estava com um segundo tempo no Q2, era o P2 ali no Q2, estava em segundo. Teve uma volta deletada quando terminou o Q2,
Ou seja, ele não passou para o Q3, mas até então ele desconhecia que a volta dele tinha sido deletada, ou seja, não deram oportunidade para ele, foi falado depois, ele desconhecia isso, e eles deixaram para decidir isso depois que terminou o tempo. E ele não teve a oportunidade de realizar uma nova volta, ou de dentro da pista ele poder tentar uma volta de recuperação, pelo menos para passar para o Q3, nem para fazer uma volta ideal, mas pelo menos para passar para o Q3. Como que faz nesse caso aí? Deveria ter aberto, sei lá, uma nova oportunidade para ele? Ou a equipe tem essa responsabilidade de saber que ele ultrapassou esse limite de pista e falar isso com ele no rádio? A FIA foi lenta demais, a comissão, os comissários ali. O que você entendeu dessa questão? Eu acho que foi um conjunto da obra, né, Luiz? Mas é que de tão surreal que tu veres hoje uma RBR fora de um Q3, né? Acho que ninguém acreditou, né? Tanto que tem uma hora que o engenheiro fala pro Pérez no rádio, né? Que quando uma das voltas já tinha sido deletada e o Pérez estava indo para uma volta lançada, o engenheiro falou, ó, a volta anterior foi deletada, né? Vamos colocar o carro no Q3. Foi só isso. Vamos fazer uma volta boa, né? E só colocar o carro no Q3. E aí a gente vê o Pérez não conseguindo, pela quarta vez consecutiva, levar a RBR para o Q3. Aí tu pensa assim, não, mas é difícil, limites de pista e tal. E o que você fez com o Albon, então? O Albon passou para o Q3 numa Williams, não é verdade? Então, é difícil o circuito não ultrapassar a linha e tal, com tudo que a gente vem falando aqui da questão da direção de prova. É difícil, claro que é. Mas se é difícil para uma Red Bull, imagina para uma Williams, meu amigo. E o Albon conseguiu, e outra então coisa, é vergonhoso. Né? Se é difícil por conta do circuito da Áustria, o que explicar das outras 3 vezes para trás que ele não passou no Q3? Porque se a Áustria é difícil, né? Exato, a gente vê até o pessoal dizendo assim, não, mas é que esse final de semana ele teve uma indisposição, né? O famoso piriri, né? Teve uma indisposição, ele não estava muito bem. Tudo bem, vamos descontar então. Esse final de semana ele não estava bem. E os outros 3 finais de semana, o que aconteceu? Né? Não, então, e não foi de tudo ruim, até porque nós vamos chegar lá, mas no domingo até que ele fez o aceitável, né? Aí, ó, o Alves, o Divaldo Alves, acredito que seja esse, falou que acho que o Albon sentiu um pouco da pressão da RBR, por ser uma equipe de ponta, mas ele é um bom piloto. Eu também acho o Albon um bom piloto, inclusive é um excelente gestor de pneus, sabe gerir ali os pneus como ninguém. Só que o Albon, além da pressão que ele teve daquela Red Bull, que não estava encontrando um companheiro de equipe à altura do Max Verstappen, o Albon também, coitado, as 2 vezes que ele poderia brilhar, o Hamilton estragou a corrida dele, né? O Alves, o Divaldo Alves deve lembrar aí no Brasil e foi na Grã-Bretanha? Foi em Silverstone? Silverstone, então. E aí, coitado do Albon, né, mas ele é um bom piloto, sim, eu gosto, ele tem feito um trabalho com o Williams aí excepcional, assim como o Russell fez lá atrás, né, Vinícius? Eu acho que o Albon, ele amadureceu muito, né? Essa ida dele para Williams fez muito bem para ele amadureceu demais, assim. Sempre foi um piloto mediano, né? Mas dentro do que o próprio Albon poderia apresentar, ele evoluiu bastante, né? Dentro do que a gente vê o Albon apresentando, ele evoluiu. Essa coisa de administração de pneus, essa coisa de ter uma corrida consistente, mesmo com um carro do fundo do pelotão, sabe? Então, acho que o Albon evoluiu muito. Eu acho que o Divaldo Alves tem razão, porque é como se você pegasse aquele jogador dessas categorias de base e já colocasse ele no Manchester City, entendeu? De uma vez, sem que ele tenha passado pelo processo. E ele já foi direto para a Red Bull, então isso dá para sentir um pouco a pressão mesmo, né? De pilotar uma equipe. E ele caiu na equipe do Helmut Marko, né? Ele caiu no colo do Helmut Marko. É quase como cair numa pressão total, absurda, sabe? Então, acho que ali faltou paciência do Dr. Helmut Marko com o Albon e com o Gasly, né? Mas com o Albon ainda pior, né? No meio de uma temporada, simplesmente rebaixar o piloto, isso é muito ruim, muito ruim. Então, por mais que a gente veja hoje, talvez o Albon vindo a substituir o Pérez, acho que o próprio Albon não aceitaria, né? Pelo que passou na RBR, né?
além de pegar um Helmut Marko, ainda pega um companheiro de equipe que é o Max Verstappen, que destrói todos os companheiros de equipe que ele pega pela frente, né? Esse é o erro, Luiz, que muitos cometem quando a gente fala assim, o Pérez está indo mal, o Pérez está indo mal, aí o pessoal diz assim, não, mas vocês não podem comparar o Pérez com o Verstappen. Meus amigos, a gente jamais seria louco de comparar o Pérez com o Verstappen. A gente quer minimamente que o Pérez entregue o resultado com um foguete que ele tem nas mãos chamado RBR. O resultado aceitável, o resultado dentro de uma razoabilidade. Até porque na nossa live, nas nossas lives aqui, a gente sempre colocou isso em questão, que o Pérez nunca foi um piloto para disputar título com o Verstappen, é só acompanhar as lives anteriores aí no podcast ou no YouTube. A gente nunca colocou isso. Embora, depois daquelas 2 vitórias do Pérez ali, que ele se equilibrou em pontos, tiveram algumas pessoas no chat aqui que se empolgaram demais. Falaram, olha, esse ano aí nós vamos ver o Pérez batendo de frente com o Verstappen, mas nunca passou pela minha cabeça isso. Eu falei isso, inclusive, na live passada. Tem tudo gravado aí para quem nos acompanha. Nessa classificação também nós tivemos um destaque negativo, que o Russell não conseguiu passar para o Q3 também. Aí nós tivemos a pole do Max Verstappen com um tempo de 1:4.391. E após essa pole do Max Verstappen, o Verstappen foi chamado pelos comissários para prestar declarações, esclarecimentos, por ele ter supostamente atrapalhado o Magnussen em uma volta de classificação. Ele estava em volta lenta e o Magnussen em volta rápida. E, ao final, os comissários entenderam que, dessa forma, que a ação evasiva não foi uma ação evasiva significativa para o Magnussen, então não puniu o Max por isso. Ou seja, a ação que o Magnussen fez não foi assim tão significativa a nível de punição. Você também achou que não merecia punição, Vinícius? Concorda com os comissários? Sim, e até justamente nesse caminho, né? A ação que o Magnussen fez não foi suficiente para que o Magnussen tivesse uma perda de tempo, né? Para que justificasse realmente uma punição ao Max, né? Ele desviou, sim, do Max, mas estava em volta lenta, né? Como tu falaste, mas não foi algo que atrapalhasse realmente, né? O Magnussen. Né? Então acho que a decisão foi correta, né? Sim, eu também tive essa impressão. Acho que forçaram a barra ali. O Magnussen, ao reclamar, forçou bastante a barra ali. E eles mantiveram a pole do Verstappen. Passando agora para o sábado, como eu disse, é um final de semana atípico, um pouco diferente. A gente tem que ir comentar um pouquinho de tudo aí. Nós tivemos a Sprint Race no sábado, mas antes tivemos a classificação da Sprint. Nós tivemos mais uma pole do Verstappen. Esse final de semana o Verstappen fez barba, cabelo e bigode. Tivemos mais uma pole do Verstappen na classificação da Sprint. Uma classificação bem morna e previsível. Foi uma classificação até não foi tão legal. Marcada pelo Hamilton, não conseguiu passar para o Q2 dessa vez. Então teve o Russell na classificação principal que não foi bem. Nessa o Hamilton não foi bem. O Russell não conseguiu sair nessa, mas por conta de um problema na barra de direção. E o Magnussen passando por cima do pneu ali, meu amigo. Quase atropelou um dos mecânicos, ia acontecer um acidente grave ali, que quebraria a perna de um mecânico. Quem errou ali, Vinícius? Surreal, né? Aquela imagem ali, surreal. Coisas que só a Haas consegue proporcionar pra gente, né? Mas aquilo ali poderia realmente ter dado um acidente feio ali com um mecânico, né? Só que me lembrou a cena dos Trapalhões, né? Realmente. Aquela música, né? Aquela musiquinha. Na hora eu pensei assim, cara, tem mecânico da Ferrari aí, não pode ser verdade. Tinha que os caras iam abrir o macacão e tá ali Ferrari. Nossa, deixa eu corrigir aqui, agora me deixou em dúvida. O Divaldo Alves falou que acha que foi o Hülkenberg, mas eu acho que foi o Magnussen, viu? E agora, hein? Não, eu acho que foi o Magnussen, sim. Eu também acho que foi o Magnussen, Foi o Magnussen. Mas, de antemão, como eu não estou com a informação exata aqui, nem vou conseguir puxar isso aqui agora, se foi o Hülkenberg, eu peço desculpas aqui já. Mas eu tenho quase certeza que foi o Magnussen. Eu não sei. Eu também. Eu não sei se eu vou conseguir essa informação aqui rapidinho aqui no Google, no Dr. Google, mas eu acho que foi o Magnussen mesmo. Mas assim, já peço desculpas. Pode ser que eu tenha errado aí. Não, mas eu acho que foi o Magnussen. Eu tenho quase certeza que foi o Magnussen. Eu também tenho quase certeza. Então, vamos manter assim. Se for o Hülkenberg, já tem as nossas desculpas aí, pessoal.
Nós tivemos também o Leclerc, que foi punido em 3 posições no grid da sprint, por atrapalhar o Piastri aí no SQ1. Agora tem esse termo novo aí, que é o SQ1, ou seja, o Q1 da sprint. E aí nós tivemos a corrida, Vinícius. A primeira sprint na chuva, desde a sua criação. Marcada muito pela disputa ferrenha ali, logo no início da corrida, entre o Pérez e o Max Verstappen. O Pérez jogou pesado para cima do Verstappen na primeira curva. O Verstappen devolveu, deu o troco, jogando pesado também na curva 2 e 3, se eu não me engano. Ao final, o Verstappen falou no rádio para o pessoal da equipe que precisava conversar sobre aquele ocorrido ali. Principalmente por estar na chuva, poderia causar um abandono, um estrago aí no carro que mancharia talvez o final de semana como um todo. O Verstappen está certo nessa parte, Vinícius? O Pérez viajou nessa? Então, Luiz, eu acho o seguinte, ao mesmo tempo que eu acho que é lance de corrida, tipo, deixa os caras correrem, eu fico pensando o seguinte, o Pérez acabou correndo um grande risco, né? Porque uma coisa é disputa, né, leal entre os dois pilotos, tá? Outra coisa é quando ele começa, se tu visualizares a cena, aí o pessoal que nos acompanha, né? O Pérez, depois da curva 1, o Pérez começa a empurrar o Verstappen. Tanto é que o Verstappen, o pneu dianteiro direito, ele foi na grama, né? E aquilo ali poderia ter ocasionado o quê? Um distracionamento das rodas e o Verstappen simplesmente fazer esse efeito assim, ó, pum, e bater no Pérez e acabar com a corrida das Red Bulls em casa, né? Então, assim, uma coisa é uma disputa honesta, vamos dizer assim, de posição, né? Como foi até depois lá na curva 2, né? Que o Verstappen, eu acho que malandramente deixou o carro dar uma espalhadinha, né? Agora, quando tu espreme o piloto e deixa para ele só a parte de fora, aí fica complicado, né? Vou aproveitar para dar um boa noite aí para o Cid, sempre presente nas nossas lives aí. Pode deixar sua opinião aí também, Cid. Participe com a gente aí. Então, Cid que é torcedor da Red Bull, hein? É isso aí. Mas então, ô Vinícius, eu até acho, eu entendi sua colocação da disputa limpa e tal, mas será que valia o preço? Porque o que acontece? A sprint vale no máximo 8 pontos. Estava na chuva, ou seja, a tensão dobrada. Se ele colide com o Max ali e tira o Max do final de semana, vamos supor que o problema no carro, a avaria que aconteceu no carro do Verstappen, o tirasse do final de semana. Cara, o pessoal da Red Bull ia cuspir fogo para tudo quanto é lado. Exato. Então, assim, a que custo? O Verstappen é líder, muito líder. O Pérez, a gente sempre viu o Pérez como segundo piloto aqui, nunca postulante ao título nas nossas lives. E já foi falado 2 vezes pelo Helmut Marko, publicamente, e uma pelo Christian Horner, que o Pérez não é piloto postulante ao título, que ele tem que entender isso. Então, a que custo que o Pérez vai batalhar posição por conta de 8 pontos na sprint, 8 ou 7, então seria a diferença de 1 pontinho só, com o Verstappen naquela situação. E o Verstappen era o pole. O Verstappen fez a pole, ou seja, o Verstappen era o primeiro colocado. Então, eu acho que o Pérez tem que passar a entender o que é uma equipe de Fórmula 1 e o que é discriminado entre primeiro e segundo piloto. Obviamente a gente gosta de disputa na pista, óbvio que a gente gosta. Mas a gente sabe que a Fórmula 1 é um jogo de equipe também. E ali é um time. Então, eu fico pensando assim, a que custo o Pérez leva isso tão a sério de disputar a posição na chuva, podendo tirar o Verstappen do final de semana, não só daquela corrida sprint, por conta de a diferença de 1 ponto numa sprint race. Então, para mim, o Pérez viajou, de verdade. Eu acho que o Pérez ele tem que entender o lugar dele e trabalhar pelo time, meu Vinícius. E isso, Luiz, primeiro ponto, né? Acho que a gente concorda que não merecia punição, tá? Da direção de prova. Ele foi lance de corrida, ok. Só que é como tu bem falaste, correu um risco desnecessário. Não precisava daquilo. Porque o Verstappen poderia muito bem, no momento que ele passou com a roda na grama, ele poderia ter distracionado. Poderia sim ter rodado, ter batido e tirado as 2 RBRs da corrida, né? Em casa. Então, o peso que isso teria, sabe? Então, assim, quer disputar, disputa lado a lado. Não precisa espremer o carro. E o piloto sabe.
o piloto tem noção do quanto ele está deixando de espaço para o outro. Tá? Sim, Então, sim. não tem complô de, não, eu não sabia. Ele sabia, sim, que ele foi espremendo o Max. Mas, assim, nada de punição, tá? Quanto à direção de provas Não, pro não. Pérez, nada de punição. Isso é só questão interna. Eu falei só da questão interna, que é da equipe. Não, isso eu concordo plenamente contigo. Agora, o Pérez, a gente sabe que ele está muito pressionado, né? Principalmente nas últimas 4 corridas, ele vem sendo muito mais pressionado, né? Com declarações fortes, até do Helmut Marko e tal. Só que não justifica, né? Não justifica tu dividir daquela forma. Quer dividir, quer ter uma batalha com o Max? Ok, tudo certo. Mas não daquele jeito. Aquilo foi perigoso para ambos, não só para o Max, né? Foi perigoso para ambos. Então, acho que não tinha necessidade nenhuma do Pérez fazer aquilo. Eu também acho que não. O Divaldo Alves lança uma opinião importante aqui, mas eu vou tentar explicar o meu ponto de vista. Pela questão de segurança, eu entendo. Mas a questão do Verstappen reclamar de ter sido espremido, não concordo. Ele já fez várias vezes com outros pilotos. Isso, Divaldo, eu já vi o Verstappen fazer várias vezes com outros pilotos, mas eu acho que a questão do debate aqui não é com equipes distintas, em si com a mesma equipe. Por exemplo, se ali não fosse o Pérez, fosse o Hamilton, fosse o Sainz, o Leclerc, eu não estaria sequer aqui culpando. Porque aí... Lance de corrida. Lance de corrida. A questão aqui é da questão da ética e do compromisso com a equipe. Então são 2 companheiros de equipe. Agora, se fosse um outro piloto, sequer eu ia mencionar isso aí, lance de corrida, tem que espremer um ao outro mesmo, porque ali não tem ninguém dando posição de graça para ninguém, não. Mas é pela questão de ser companheiro de equipe, de estragar o final de semana, talvez, da equipe como um todo. Vide Rosberg e Hamilton, tanto de corridas que eles perderam por conta disso, e só deram sorte de vencer o campeonato porque não tinha ninguém à altura da Mercedes naquela oportunidade. Se tivesse uma Red Bull competitiva ali, tinha Hamilton e Rosberg entregado o campeonato para a Red Bull em 2016, ou uma Ferrari competitiva. Então, assim, por questão de ser companheiro de equipe, não pelo Verstappen. O Verstappen realmente espreme, já espremeu e espreme ainda qualquer piloto que venha competir com ele. Deixa eu ver a opinião do Cid aqui, ó. Eu tenho uma opinião, meus amigos. Para mim, o Pérez errou, espremeu o Max, mesma opinião minha aqui. E depois o Max erra o espalhar. É isso, o espalhar, justamente. Aí o Max acho que foi dar o troco, né? E no regulamento diz deixar espaço para um carro. Para mim, punição para ambos. Eu não entendo como punição, não. Eu também acho que é lance de corrida. Para mim, a questão, Cid, vai muito mais, eu com o Vini comentou aqui, vai muito mais na questão do problema interno ali da equipe, né? De ter um problema em relação à equipe. Kleber Cavalcante teve um acidente deve ser um acidente com Hamilton e o outro piloto da Mercedes colocou as rodas na grama e bateu. Justamente. Principalmente a temporada de 2016, Kleber, isso aí é evidente. 2016, Nico Rosberg e Hamilton se pegavam e ambos abandonavam e o Toto Wolff ficava maluco. E aí é difícil, né? Você tem que gerir a equipe com esse tipo de situação, é complicado. Ao Cid, eu acho o Pérez fraco, o Vini sabe disso, mas o que vimos ele fazer de rendição. O Pérez, de verdade, é que jogou o Max na grama. O Pérez força o contato, cedeu posição. O Divaldo entendeu o meu ponto de vista. O Cid, vou fazer o advogado do diabo. O Max teve espalhado muito para o Pérez, também não foi compromisso com a equipe. O Apex dele foi pior que a chave do Max. Mas o Max, o Cid, ele não tinha essa intenção. Na verdade, o Cid, vamos lá. O Max também fechou o Pérez, obviamente, depois que o Pérez não fechou. E outra coisa, se a gente for olhar questão de equipe, quem fez a pole da sprint? Max Verstappen. E o Pérez, o P2. Numa situação normal de equipe, se é o Alonso, sim, ambos têm que disputar a primeira posição ali logo na largada. Com o Pérez, não. O Pérez sabe que é o segundo piloto, já foi falado pelo Helmut Marko que ele não disputa campeonato. Então você tem que contribuir para a equipe. O seu salário quem paga é a Red Bull. Então, assim, eu acho que o Pérez errou mais porque ele forçou isso desde o início, sabendo que o pole era o Max. Se o pole fosse o Pérez, aí talvez a gente daria uma certa razão, porque o Pérez estava na pole, aí o Max forçou a barra. Mas não, pole era o Max, a vantagem era do Max, ele é o primeiro piloto da equipe e ele é o postulante ao título. Então, mesmo assim... Isso para quem acha, talvez, não, mas é porque torce por Max e tal. Não, a gente está fazendo uma análise totalmente imparcial, tá?
Vamos colocar aqui Rubinho e Schumacher. Vocês acham que se o Schumacher fosse no pole, o Rubinho em segundo, e o Rubinho disputando daquela forma, o Schumacher ia deixar assim? Claro que não. Lógico que né? não. Então, nenhum primeiro piloto vai aceitar que o segundo piloto da equipe, que não tem condições nenhuma de título, faça o que o Pérez fez pro Verstappen, né? E eu acho que ele falou muito bem no final, temos que conversar sobre isso, né? Porque foi um risco real e desnecessário de ambos estarem fora da corrida, né? Então, o que é, que nem eu estava falando muito bem, Luiz, o que é um cenário ideal? O pole larga na frente, largando bem, né? Não tendo nenhuma intercorrência ali, mantém a ponta, e o segundo colocado fecha a porta para os demais não ameaçarem. E como dizemos na Ferrari, tragam as crianças para casa, pronto. Isso aqui é o melhor exemplo para essa corrida sprint, em relação a esse problema Max Verstappen e Sérgio Pérez. Seguinte, acabado esse problema que está causando essa nossa discussão aqui, com muita interação no chat, que eu agradeço muito, o Verstappen terminou a corrida sprint com 21 segundos em relação ao Sérgio Pérez. Isso em apenas 24 voltas. Lembrando que a corrida sprint é 30% aí da corrida principal. Então nós tivemos na corrida sprint de sábado 24 voltas. Em 24 voltas o Verstappen ficou a 21 segundos do Pérez. Ou seja, só desse baile que o Verstappen deu já mostra o lugar que o Pérez tem que estar. Ou seja, ajudar o companheiro de equipe a ser campeão. Recebe salário para isso. Ele é o piloto número 2, ele não é o piloto número 1. E deixa eu pegar um comentário aqui do Cid. Uma coisa que eu queria discutir com vocês na largada da sprint, a galera passou fora do track limit, do limite de pista. Inclusive o Pérez. Por que não houve punição? Agora é uma opinião pessoal minha, não é nada da esclarecedor da FIA. Corrida na chuva, né, o Cid? Na chuva, a gente tem que ser mais flexível em relação aos limites de pista. Tá na chuva, é bem capaz que você vai, ali você vai distracionar um pouquinho seu carro. É difícil de guiar na chuva, mesmo com os pneus intermediários. É isso, Vinícius? Não, é exatamente isso, porque e tem que haver, né? Aí vamos ser justos, né? Nesse quesito aí, a direção de prova acertou, né? Na sprint, na chuva, não ter sido tão rigorosa como foi na corrida, né? Com certeza. Com certeza. Deixa eu pegar aqui um comentário do Divaldo Alves, o pessoal participando muito hoje, a gente agradece. Para mim, a questão de equipe é a mesma coisa que chegar um colega do mesmo nível do Verstappen, o próprio Verstappen não dar a mole, vai acontecer a mesma coisa da Mercedes com Rosberg e Hamilton. É por isso, o Divaldo, que geralmente as equipes não colocam dois machos alfa, não sei se o termo, eu vou usar o termo adequado, mas não colocam dois machos alfa para correr na mesma equipe, porque vai dar merda. Senna Prost. E o Rosberg, eu nem vejo o Rosberg no mesmo nível com o Hamilton, mas naquela oportunidade Rosberg e Hamilton, o Rosberg entrou no psicológico do Hamilton. Então, se você colocar Verstappen e Alonso, meu amigo, é isso que vai acontecer. Alonso e Hamilton em 2007. Eu ia dizer agora, Alonso e Hamilton, né? Então, por isso que a equipe tem que sempre ter discriminado o seu primeiro piloto e o segundo piloto para contribuir com pontos e o campeonato de construtores. Assim como o Bottas foi muito bem, assim como o Rubens Barrichello, com todo respeito, mas o Rubinho é brasileiro, eu torço muito por ele, eu sou fã do Rubinho, mas ele não tinha o nível do Schumacher, nunca teve, com todo respeito ao Rubinho. Então, por isso que tinha Rubinho e Schumacher, por isso que tinha Bottas e Hamilton, por isso tem Verstappen, Pérez, Albon, Gasly, quem quer que seja na Red Bull. Eu vejo... Pode vou te fazer uma pergunta. Vou fazer uma pergunta agora para ti, o pessoal que está nos acompanhando aqui no chat, aproveitar a interação aí muito boa do pessoal. Eu vejo algumas pessoas comentarem que o Pérez tem sido, né, melhor segundo piloto do que o Bottas foi para o Hamilton. Minha opinião, eu não consigo enxergar isso. Nunca. O Bottas foi um fiel escudeiro do Hamilton o tempo todo, sabe? O Bottas, se tu fores assinar um contrato como segundo piloto, acho que isso é obrigatório tu mostrar alguns vídeos do Bottas, sabe? Dele protegendo o Hamilton, fazendo o papel de fiel escudeiro mesmo. Mas eu vejo algumas pessoas dizendo que o Pérez tem sido o melhor segundo piloto do que o Bottas. Não consigo perceber isso. Para você ter uma noção, todas as temporadas que a Mercedes foi disparadamente melhor, sem nenhum tipo de competição, nem um fiasquinho da Ferrari, por exemplo, o Bottas sempre entregou o segundo lugar no campeonato de pilotos. E sempre a Mercedes ganhou com muita folga.
Com o Pérez não é bem assim, o Pérez perde o campeonato de pilotos. Então, eu acho que o trabalho do Bottas, eu até fiz uma live ano retrasado, quando o Bottas foi sair da Mercedes, eu fiz uma live com o Kevin, inclusive, falando que o Bottas, na minha opinião, é o melhor segundo piloto de todos os tempos. E aí eu fui com análise estatística, aí eu estava todo preparado, né, para essa live, como o segundo melhor piloto de todos os tempos, o Bottas. Então eu acho que o Pérez ainda está bem aquém do Bottas. Um outro destaque da sprint, até para a gente depois esmiuçar a corrida principal de ontem, né, foi que quando a pista secou durante a corrida, o Russell, que estava nas últimas posições, fez uma estratégia de tudo ou nada, um all-in ali total, colocou pneus slicks e ainda conseguiu marcar um pontinho ficando em oitavo, né? Então, quando você tá mal assim, você faz aquela estratégia de tudo ou nada, quando dá certo é legal de ver, né, Vinícius? Eu gostei muito da corrida do Russell. Foi arriscado, né? Até porque o Russell não tinha nada a perder, né? Então, foi legal de ver o Russell se arriscando dessa forma, né? E no fim acabou que deu certo, né? Pro próprio Russell e pra Mercedes, né? Ganhou um pontinho. Então, deixa eu passar aqui o resultado rapidinho dos 8 primeiros que pontuaram na sprint, para a gente passar para a corrida principal. Max Verstappen venceu, Sérgio Pérez em segundo, isso com 21 segundos de diferença em 24 voltas, detalhe, pessoal. Terceiro, Carlos Sainz, da Ferrari. Quarto, Lance Stroll. Quinto, Fernando Alonso, aí o Stroll ficando à frente do Alonso na sprint. Sexto lugar, Nico Hülkenberg. Sétimo lugar, Esteban Ocon. Oitavo lugar, George Russell, aí, com o que eu mencionei aqui agora. Passado para a corrida de domingo, nós tivemos aí que o Magnussen e o De Vries iriam largar do pit lane. Tivemos uma boa largada do Verstappen, tracionando bem, disputando a primeira posição com o Leclerc ali logo no início. Até nós termos o safety car por conta da quebra da asa do Tsunoda ali, que depois saiu da pista. Depois tivemos um virtual safety car, pelo abandono do Hülkenberg, problemas mecânicos, onde os vários pilotos, ali era a volta 15 por aí, se eu não me engano, fizeram sua parada. Max e Pérez resolveram não parar. Quando o Max parou, voltou em terceiro e ganhou facilmente as primeiras posições, e venceu a corrida com Leclerc em segundo e o Pérez, que veio escalando o pelotão, largou em 15º, veio escalando o pelotão, fazendo uma corrida de recuperação, dessa vez aceitável, e ficou com o terceiro lugar, e ele que largou em 15º. Passar aqui os 10 primeiros rapidinho, após as penalidades. Tivemos 8 pilotos com penalidades aí durante a corrida por conta do excesso do limite de pistas. Max Verstappen em primeiro, Charles Leclerc da Ferrari em segundo, Sérgio Pérez em terceiro. Um quarto lugar satisfatório, louvável do Lando Norris da McLaren. Quinto lugar, Fernando Alonso, sempre entregando. Sexto lugar, Carlos Sainz, que tinha uma posição melhor, mas teve 10 segundos de penalização aí. Sétimo lugar, George Russell, mais uma vez pontuando. Oitavo, Lewis Hamilton também, que abaixou sua posição no resultado final por 10 segundos de penalização. Nono lugar, Lance Stroll. 10º lugar, Pierre Gasly. Vinícius, começar falando aí do vencedor da corrida principal, que também foi pole, fez as duas pole e venceu a sprint. Quinta vitória seguida. O que falar aí da corrida do Max Verstappen, Vinícius? Quando a gente fala em piloto do dia, né, a gente já tem que começar excluindo o Max, né, porque senão fica muito redundante, né, sempre vai ser o Max, né, final de semana todo que ele fez com perfeição, né, e só não conquistou o Grand Chelem porque, no meu ver, a RBR errou ao não parar o Verstappen naquele virtual safety car, né, senão teria sido mais um Grand Chelem do Verstappen, né, mas foi um final de semana perfeito. Só um detalhe. A gente vai ter que inventar uma nova modalidade de Grand Chelem, Vinícius, porque agora, se ele tivesse liderado todas as voltas, ele ia ter a pole da corrida principal, a pole da sprint, venceu a sprint, venceu a principal, liderou todas as voltas, fez a melhor volta. Vai ter que ter um termo além do Grand Chelem, por exemplo, um especial Grand Chelem, ou não sei. Very special Grand Chelem. Algo nesse sentido. O Verstappen vai mudar aí a concepção dos termos da Fórmula 1. E é impressionante, Luiz, que o Verstappen guia com a mesma naturalidade, com a mesma frieza no seco e no molhado. A gente não vê um Verstappen mais tenso porque está chovendo ou porque o clima está mudando e de seco está indo para chuva. Ele sempre mantém aquela calma, né? Aquela neutralidade dele, que é uma coisa quase que absurda, né?
essa calma, essa frieza que ele passa, né? Que é o que a gente fala, e já falou aqui, guardando as devidas proporções, né? Que lembra muito o Senna nesse sentido, e da obstinação pela vitória, né? De não querer dividir nenhuma curva sem que ele não seja o primeiro, né? E a frieza lembra muito o Schumacher também, né? Aquela coisa de, tipo, cara, você tem as flying laps, né? Quem que não lembra as voltas voadoras, né? Sim. O mecânico simplesmente, o engenheiro dizia pro Schumacher, ó, você tem que fazer tantas flying laps aí. E ele deixa comigo, sabe? E no último dos pneus, prestes a parar, o Schumacher fazia 4, 5, 6 voltas mais rápidas, né? Então, o Max caminha a gente está vendo ele escrevendo a história, né? E eu acho que, sem dúvida nenhuma, a gente vai presenciar muitos outros recordes a serem batidos ainda pelo Max, né? Essa obstinação dele pela vitória me lembra muito o Senna. Eu já falei isso em outras lives. Eu acho que tem características muito semelhantes. Para você ter uma noção do que é obstinação, ele estava com uma diferença para o Leclerc, que era segundo colocado na corrida. Chegou a 24 segundos. Ele, ao final da corrida, que a corrida ganha 24 segundos de diferença para o Leclerc, ele chegou para a equipe e falou: quero parar para colocar macios, fazer a volta mais rápida. Os engenheiros falaram: não, guia só seu carro e termina a corrida, tá tudo bem. Não vamos correr esse risco, não, tá tudo. Não, eu quero. Ele parou, colocou pneus macios novos e fez a última corrida da volta, a volta mais rápida da prova e ganhou o ponto extra. Então, se a gente for pensar, Vinícius, eu acho que é tanta obstinação porque não é só pela calculadora, não. Esse um ponto para ele não vai fazer diferença. Mas o cara é tão obstinado pela perfeição, pelo vencer a qualquer custo, que eu acho que ele parou, não foi por esse um pontinho. Ele parou porque ele é obstinado em fazer o melhor ali na corrida. É isso. E é nesse ponto justamente que ele me lembra muito o Senna, né? Se eu posso fazer o melhor, por que eu não vou fazer o meu melhor, né? E o Max é isso. Ele entrega 100% dele em todas as provas. Em todas as provas, sabe? Então a gente vê que ele tem essa concentração. Ele adquiriu, com o passar desses 2 últimos anos, uma maturidade absurda, né? A gente viu o Max em 2020, 2021. Para esse Max agora de 2023 é uma maturidade completamente diferente, né? E isso é muito bom, fez muito bem para o próprio Max, né? Só que eu acho que o piloto ele tem que ser assim, né? Se eu tenho condições de ser o primeiro, de ter a melhor volta, de fazer o Grand Chelem, por que não fazer? O piloto é excepcional, né? O piloto, porque não são todos, né? Querer todo mundo quer. O Pérez também quer. O Sainz também quer. Tem que ter o cacife, né? É isso. Por isso que Fórmula 1, às vezes o pessoal diz, não, mas é o carro. Não, meus amigos. O piloto ainda conta. E conta bastante. Conta muito. E conta bastante. Né? E ó, ele é o terceiro piloto com mais voltas lideradas consecutivamente na Fórmula 1. Vou mencionar os 5 primeiros aqui, ele é o terceiro. E talvez desses 5 primeiros, a gente interpretar o regulamento da época e de agora, ele pode ser o primeiro. Vou explicar para vocês por quê. Mais voltas lideradas consecutivamente na Fórmula 1. Em primeiro lugar, Alberto Ascari, 305 voltas consecutivas na liderança. Do GP da Bélgica de 52 até o GP da Holanda de 52. Depois vem Ayrton Senna com 264 voltas consecutivamente na liderança. Do GP da Grã-Bretanha de 88 na Itália de 88. Depois Max Verstappen assumindo essa terceira posição. 248 voltas consecutivas na liderança, desde o GP de Miami de 2023 até o GP da Áustria de 2023. Essa questão aí que você mencionou do safety car, do virtual safety car, se ele tivesse parado, talvez esse recorde se estenderia, porque ele manteria na liderança. Ele chegou a dar algumas voltas para o Leclerc na liderança, por isso que ele perdeu com 248 voltas. Depois vem Ayrton Senna, 237 voltas consecutivas na liderança do GP de San Marino de 1989 até o GP dos Estados Unidos de 89. E, em quinto lugar, Nigel Mansell, 235 voltas consecutivas na liderança, desde o GP Brasil de 1992 até o GP de Mônaco de 1992. Por que eu estou falando que o Max Verstappen talvez seja o primeiro dessa lista e não o terceiro? Porque todos os demais pilotos que são antigos, Ascari, Senna e Mansell, na época deles não tinha a obrigatoriedade de se parar nos boxes. Então, obviamente, por isso que a gente, cada época a sua história, né, Vinícius? Por isso que a gente
os números não contam histórias, né? Eu sempre falo isso. A gente não pode interpretar tudo pela estatística pura ali dos números. Então, Ascari, Senna e Mansell estavam numa época na Fórmula 1 que não tinha a obrigatoriedade da parada nos boxes. E o Max Verstappen obrigatoriamente tem que parar todas as corridas para fazer uma troca de pneus, pelo menos. Pneus diferentes, de compostos diferentes. Então, talvez aí o Verstappen seja o que tem mais mérito nesses números. Não é isso, Vinícius? E até porque o nível de dificuldade para o Verstappen nessas paradas foi muito maior, né? Porque numa parada não depende só do piloto, né? Então várias coisas podem acontecer, né? Uma roda pode não encaixar, o piloto que está com a pistola ali pode não parafusar a roda direito, então várias coisas. Então o risco, entre aspas, que o Verstappen correu foi muito maior comparado com o Ascari e com o Senna, por exemplo, que só dependiam de si próprios, né? Para se manterem na corrida e manter essas lideranças, né? Perfeito. Ele chegou à sua 42ª vitória na Fórmula 1, ultrapassou Ayrton Senna, ele é o 5º maior vencedor da história agora, da categoria. E Vinícius, deixa eu te fazer uma pergunta. Nós estamos aí na corrida, na 10ª etapa do campeonato. Nós não tivemos a de Imola, mas foi contada aí como etapa. Nós estamos na 10ª etapa, faltam 13 corridas, se eu não me engano. 13 ou 12 corridas. O Alain Prost tem 51 vitórias. O Sebastian, que é o 4º, né, maior vencedor da história. Sebastian Vettel, o 3º maior vencedor da história, com 53 vitórias. E o Verstappen está com 42. Você acredita que o Verstappen pode superar tanto o Prost e o Vettel em número de vitórias ainda nessa temporada? Acho que sim. Acho que é bem provável. E indo um pouco mais além, eu acho que até 2026 esse é o cenário que a gente vai ver, né? De a Red Bull estando na frente, talvez com o passar dos anos, né, 2024, 2025 e até 2026, talvez não com essa supremacia toda, talvez uma Aston Martin caminhando para ser uma segunda força, né, com passos largos para ser uma segunda força, mas sim, eu vejo que o Verstappen tem totais condições de bater o recorde, né, do Vettel e do Senna nessa temporada, e grandes chances de o Verstappen levar os títulos mundiais daqui até 2026, né? Não temos a mudança de regulamento, então é bem provável que a gente leve isso até 2026 mesmo, com a dominância da Red Bull e, consequentemente, do Max Verstappen. Nós tivemos um comentário aí do Edson Júnior falando, Vini representando muito bem o grupo Red Bull Brasil. Um abraço pessoal aí do grupo Red Bull Brasil, hein? Pessoal engajadíssimo, hein? Muito bom. Vinícius, vamos passar então, falando muito do Max Verstappen, vamos passar para as atualizações da Ferrari e da McLaren para esse final de semana. Surtir efeitos, né? As duas equipes se mantiveram muito bem, né? Muito, e foi muito legal da gente ter visto, né, as Ferraris andando na frente mais uma vez, né, brigando, e o próprio Norris, né, para quem não acompanhou aí, as atualizações foram colocadas somente no carro do Norris, né, então dessa vez o Piastri, coitado, não tem culpa, as atualizações não vieram para o carro dele, vieram só para o Norris. Agora em Silverstone já viram para os dois carros, né, e principalmente a Ferrari, eu fiquei muito contente de ver que deu certo, né? Pelo menos para a Áustria, essas atualizações que vieram tanto para o Sainz quanto para o Leclerc. E sempre é bom, né, o Luiz, a gente vê uma Ferrari brigando lá na ponta, né? Com certeza. A Ferrari, tanto é que é a maior escuderia da Fórmula 1, para muitos maior até que a Fórmula 1. E a Ferrari atingiu nesse final de semana 800 pódios na história da Fórmula 1. Disparada a maior equipe em pódios na Fórmula 1, ela tem 800. Em segundo lugar, a McLaren, com 494 pódios. Terceira, a Williams, com 313 pódios. Quarto lugar, a Mercedes, com 285 pódios. Em quinto lugar, a Red Bull, com 248 pódios. Sabe o que é mais interessante de ver esses números? Ver a história sendo construída em relação a Mercedes e Red Bull. Você vê a Ferrari em primeiro, McLaren em segundo e terceira, a Williams. Depois nós já estamos vendo a história sendo construída recente, olha, Mercedes em quarto e a Red Bull em quinto. Equipes que são famosas de agora. Eu sei que a Mercedes
teve um período lá atrás, mas Mercedes que marcou época é essa da geração do Lewis Hamilton, né? Então, mas a Ferrari, você vê que a Ferrari tem quase o dobro de pódios do segundo colocado, que é a McLaren. Continuando nesse assunto da Ferrari, deixa eu fazer só um adendo aqui, ó. O Divaldo Alves nos corrige e ele pesquisou as fontes, então já peço desculpas. E aquela questão dos pneus lá foi com o Hülkenberg da Haas e não com o Magnussen. Então, tá esclarecido. Muito obrigado, Divaldo. Ajudou muito aí a esclarecer isso durante a live. Boa, viu? Valeu. Então, voltando a falar da Ferrari, vamos falar do episódio Carlos Sainz e Charles Leclerc. Vou contextualizar aqui para pegar sua opinião. Sempre faço isso nas nossas lives. Eu contextualizo o que aconteceu, pego a opinião sua, do Egleison, do Kevin, de quem estiver participando. Carlos Sainz vinha num ritmo muito bom de corrida, abrindo o DRS sempre ali com o Charles Leclerc. Estava a ponto de atacar, tentar ir ganhar a posição do Leclerc, até que a Ferrari chama os dois, faz um pit stop duplo, na qual prejudica muito o Carlos Sainz, e aí ele já volta sem ritmo de atacar o Charles Leclerc por conta desse pit stop que a Ferrari até então errou. Errou inclusive para os dois pilotos. Um pit stop muito ruim. Você acha que a Ferrari fez isso para evitar o ataque? Ou você acha que ali já tinha bem determinado, no rádio mesmo, que o Carlos Sainz não poderia atacar o Charles Leclerc, que ele é o primeiro piloto e já definiram isso lá? O que você pensa sobre isso? Eu acho, Luiz, até no meio da tua contextualização aí, né? Eu falar assim, será que foi um erro? Não, não foi erro, né? Começa por aí. Isso aí não foi erro dessa vez, não foi erro da Ferrari. Foi proposital. Dessa vez não, né? E aí, o que acontece? Já desde o GP do Canadá, a gente ouviu os rádios da Ferrari para o Leclerc, né? O Sainz não vai atacar você, né? O Sainz não vai atacar você, tipo, tentando dar uma tranquilidade a mais pro Leclerc, né? E sim, isso foi muito bem esquematizado entre os engenheiros para que talvez não combinado com os pilotos, tá? Isso aí eu acho que não foi combinado com os pilotos previamente, né? Mas entre os engenheiros, sim. De que em havendo um ataque do Sainz e do Leclerc, para os dois, entendeu? Para os dois no mesmo momento e depois eles se resolvam na pista, né? Só que, claro, a gente sabe que num pit stop duplo, o segundo piloto sempre vai ser prejudicado, né? O Sainz teve que tirar muito pé para dar tempo de o Leclerc sair e ele poder chegar, né? Então ficou nitidamente prejudicada a corrida do Carlos Sainz, né? E você tocou num ponto interessante, que é o seguinte: sempre o segundo piloto no pit stop duplo é o prejudicado. Porque sempre quem é o segundo piloto no pit stop geralmente é o segundo piloto da equipe. Uhum. Então talvez isso também seja uma carta de intenções falando assim, Sainz, se você parou em segundo no pit stop é porque você é o segundo piloto. Então... É isso, Luiz. Só que assim, ó, eu acho que a Ferrari não quer perder esse ímpeto do Sainz, tá? Porque a Ferrari, a gente vê que o Sainz ele é um piloto muito... ele tem muito brio, né? Ele tem muita vontade, ele é muito sanguíneo, né? Dá pra ver que o sangue latino realmente corre. No espanhol corre nas veias do Sainz, né? Então o que acontece? A Ferrari tem o receio de, em falar explicitamente para o Sainz, assim, olha, você é o segundo piloto, o primeiro piloto a partir de agora é o Leclerc. A Ferrari teme que, no momento em que falar isso para o Sainz, ele perca esse brio, ele perca essa vontade, ele perca esse ímpeto. E eu acho, sinceramente, que isso vai acontecer, né? Então, o que acontece? A Ferrari vai deixando nas entrelinhas que o primeiro piloto é o Leclerc, avisando para o Leclerc que o Sainz não vai atacar, mas sem dizer para o Sainz, olha, não ataca o Leclerc, né? Dizendo assim, bom, continua nesse ritmo, né? Tipo, quando o Sainz falou para o engenheiro na corrida passada do Canadá, o engenheiro respondeu para ele no rádio, your pace is good, né? Tipo, o seu ritmo tá bom. Nada além disso. Porque ele falou assim, eu tô com o ritmo muito bom. Quem sabe não é hora de trocar, o Sainz falou assim, né? Porque o Leclerc estava à frente dele e o engenheiro só respondeu, your pace is good. Então, tipo, a Ferrari vai deixando nas entrelinhas que o Sainz é o segundo piloto.
Porque se deixar isso explícito, eu acho que ela perde daí de vez esse segundo piloto, né? Cara, sua posição é totalmente interessante, eu nunca tinha pensado nisso. Por isso que eu sempre gosto de fazer live, que a gente pega opiniões assim. Eu não tinha imaginado essa questão e realmente faz muito sentido. Essa sua colocação faz muito sentido e eu não tinha pensado nisso. Pegar uma opinião aqui do Cid, o Cid falando assim, a Ferrari fez isso para evitar o ataque e a Ferrari dessa vez foi estratégica. E eu também acho que, agora vendo essa opinião do Vinícius aí, eu estou convencido que a questão da Ferrari é deixar nas entrelinhas aí quem que é o primeiro e o segundo piloto para evitar uma situação mais expressa, ou seja, um rádio mais expresso. Falado aí da Ferrari, Lando Norris, o piloto do dia, em quarto lugar com a McLaren, isso mostra que as atualizações surtiram efeitos mesmo, né, Vinícius? E o corridaço do Lando Norris, né? Ah, sem dúvida, né? Eu acho que aí a gente pode também debater um pouquinho, voltando rapidinho na sprint ali, naquele erro. Eu acho que foi mais um erro do Norris do que propriamente alguém prejudicado a corrida dele ali naquela curva 2, quando o Pérez e o Max espalharam. Eu acho que ali o Norris meio que se assustou e aí demorou para voltar, distracionou, e aí ele foi perdendo posições, né? E ficou muito para trás na sprint, né? Que tinha tudo para fazer uma boa sprint. Eu achei que iria se manter aquilo ali, né? Aquele primeiro, segundo e terceiro, né? Mas na corrida no domingo, o Norris foi muito, muito, muito consistente. A gente fica feliz de ver mais uma vez também uma McLaren brigando, escalando o pelotão, né? E o Norris foi um voto merecido de piloto do dia, embora não tenha sido o meu piloto, mas uma menção honrosa para ele. Mas não foi o meu piloto do dia, né? Quem foi seu piloto do dia? Carlos Sainz, para mim. Carlos Sainz? Carlos Sainz. Eu votei no Norris, mas se fosse para eu escolher uma segunda opção, eu escolheria o Sérgio Pérez, para dar uma moral para ele, viu? Porque nós vamos falar dele, ele é o próximo assunto aqui. Para dar uma moralzinha para ele, porque dessa vez ele fez uma corrida aceitável. Pegar um comentário do Ayrton Viola aqui, que participou de live comigo já. Ele até faz menção aí a umas frases que eu coloco no WhatsApp, geralmente no domingo, mas não é em relação à corrida. Mas ele, domingo sem corrida, semana sem graça. Verdade também. Verdade também. Para o Cid, o piloto do dia, não deveria ter sido o Lando Norris. O Pérez fez uma corrida boa, vindo de P15. Aí o Cid tem a mesma opinião que a minha. Eu também ia dar essa moral pro Pérez. O Max deveria ter ganhado pela audácia de parar na última volta. É o apetite, né? Ele não precisava desse um pontinho, a gente já falou bastante sobre isso. Nem precisava, isso aí é o apetite de campeão, isso é o apetite de quem é espetacular, de quem é apetite de Senna, de Schumacher, de Hamilton, né? Isso aí, Luiz, o Cid pontou muito bem. A palavra acho que foi muito boa ali. Audácia. E são poucos pilotos que, tendo a corrida na mão, na penúltima volta, na antepenúltima volta, na verdade, né? Com a corrida ganha, no final de semana perfeito. O campeonato assegurado. Com o campeonato totalmente com as duas mãos, para mim, na taça já. Se arriscar, poucos pilotos se arriscariam a parar, porque, mais uma vez, inúmeras coisas podem acontecer durante um pit stop, entendeu? Então, poucos pilotos correriam esse risco para ir lá e ganhar um pontinho só a mais, né? Então, isso mostra o piloto quando ele é diferenciado dos demais, né? Então, essa atitude mostra. Né? Claro que, às vezes, pode sair errado, mas a audácia, o próprio nome já diz, né? Sem audácia, a gente não consegue nada, né? Sem ambição, a ambição boa, né? Porque a gente fala ambição, o pessoal é ambicioso. Não, ambição boa, no sentido de querer sempre galgar os degraus, mas sem passar por cima de ninguém, né? Sem subir, sem usar as mãos das pessoas como degraus, né? Mas sim por méritos próprios, né? Então isso me lembra, mais uma vez, muito o Senna no Max, né? Com certeza. Pessoal, agora fazer um apelozinho rapidinho aí. Se estiver nos assistindo no YouTube, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos. Isso ajuda muito, fortalece o projeto. É um projeto independente, o Vinícius sabe disso, eu não ganho nenhum real falando de Fórmula 1, eu falo porque gosto mesmo. E o like de vocês, a inscrição, é o que mantém a gente com a chama acesa para estar comentando aí sempre. E também estendo isso para quem gosta de nos ouvir via podcast. Então,
no seu agregador ali, vai lá, avalia, dá 5 estrelas pra gente lá. O que fortalece a gente continuar com esse projeto é justamente o like, a avaliação de vocês, porque, como eu disse, é um projeto independente, eu não ganho dinheiro falando de Fórmula 1. Eu tenho trabalho, eu tenho família, e mesmo assim dedico esse tempo só para falar, porque eu gosto demais da conta, que é a Fórmula 1. Passado isso aí, esse apelozinho rapidinho, pessoal, dá um like pra gente, uma força. Pérez e a sua corrida de recuperação. Até que enfim, né, Vinícius? Saiu de Pequim aí, conseguiu um pódio. Então, a gente até comentou na última live que estávamos, eu, tu, o Kevin e o Egleidson, né? Que, cara, era impossível o Pérez fazer o que ele vinha fazendo com essa RBR, né? Uma RBR projetada ao estilo de pilotagem dele também, né? Ele participou, desde 2022 ele não tem essa reclamação mais como ele tinha em 2021, 2020, né? E era surreal o que ele vinha fazendo. Com relação ao piloto do dia, a gente usou o raciocínio no início da live, Luiz, de que o Max não poderia mais ser escolhido o piloto do dia, porque fica redundante. Fez, né? Mais que obrigação, você vai nessa linha. Exato. Então, partindo dessa premissa, o Pérez também não poderia ter sido escolhido como piloto do dia, porque ele não fez mais do que a obrigação. Agora, se fosse um Alexander Albon largando em 12º e chegando em segundo, meu amigo, é piloto do dia, é troféu, é tudo que teria direito. Mas o Pérez, ele não fez mais que a obrigação dele. Essa RBR, a gente falou até na última live, né? Essa RBR, se ela for guiada por controle remoto dos boxes, ela chega no mínimo em terceiro, meus amigos, na corrida. Perfeito. Entendeu? Então, acho que se não vale para o Pérez, para o Max ter sido escolhido piloto do dia, que eu acho também que não vale por tudo que a gente vem vendo, né, ele apresentando, também não vale porque o Pérez fez a obrigação dele. Né? Bom argumento. E o piloto que você votou, que é o Carlos Sainz, vou até pegar um comentário do Divaldo Alves aqui, embora eu discorde um pouquinho dele, vou explicar por quê. Ele falou: o Sainz mereceu uma oportunidade ontem por estar mais rápido. Concordo nessa parte. Como disse a Ferrari, se fez uma boa estratégia com os dois pilotos, poderia ter beliscado a vitória. Essa eu não concordo. Mesmo com o Leclerc em segundo, o Verstappen chegou a colocar 24 segundos no Charles Leclerc. Isso porque o Verstappen não parou com o Virtual Safety Car. Porque se tivesse parado com o Virtual Safety Car, essa diferença poderia ser maior. Eu acho que para a Ferrari vencer uma corrida hoje, só se o Max Verstappen abandonar. O Pérez não. O Pérez eu acho que compete de igual para igual ali com o Leclerc e com o Sainz. Mas com o Verstappen dentro da pista, é praticamente impossível a Ferrari beliscar uma vitória. Por isso que eu discordo um pouquinho dessa fala. Mesmo tendo melhorado bastante nessas atualizações, a gente viu que isso surtiu efeito. Indiscutível. Mas mesmo assim não tem chance. Indiscutível. Melhorou para competir com a Aston Martin e com o Mercedes. E talvez com o Pérez. O Verstappen não tem nenhuma equipe ou nenhum piloto ainda em nível de disputa. Uma coisa que pouco falamos, hoje o Max manda na equipe, outro piloto diria: não, vamos trazer o carro para casa. Sim, isso é a moral de um bico. Ele fala isso por causa da volta mais rápida, que ele pediu os pneus macios com essa audácia que ele mencionou. Isso aí é a moral do cara que está vencendo, que está trazendo os pontos todos para a equipe, autoestima elevadíssima. O Helmut Marko, o dono do negócio, confia muito nele, vê ele como um filho. Isso é... Não, eu acho que a palavra tu usou muito bem, né, Luiz? Que é confiança. Eu acho que quando a gente tem confiança no que está fazendo, a chance de dar certo é altíssima, né? Então a gente vê, ou melhor, quase não vê erros dos mecânicos da RBR, sabe? Sim. Os erros são quase nulos, porque essa confiança de que vai dar tudo certo, ok, vamos fazer o que a gente está acostumados a fazer, e tanto é que hoje a Red Bull ainda tem, no ano, né, o pit stop mais rápido, né, deste ano, que é 2,7 segundos, se eu não me engano. E ela detém essa marca, já deteve ano passado, já foi recordista ano passado, né, do pit stop mais rápido, já vinha sendo anteriormente, mas é que a RBR tinha um sistema eletrônico, né, de liberação do piloto ali, né, nos boxes, agora é manual, né, pois o regulamento mudou, mas mesmo assim a Red Bull continua tendo o pit stop mais rápido deste ano, né. Então a gente vê que a palavra-chave é confiança. O piloto tem confiança no engenheiro, que tem confiança no mecânico e que, por sua vez, acaba fazendo um trabalho perfeito, né? Perfeito. E, como a gente já disse também em lives anteriores, as melhores equipes
tendem a ter os melhores engenheiros, os melhores mecânicos, os melhores funcionários, né? Então, uma coisa atrai a outra, tanto no aspecto financeiro quanto no aspecto de moral também, porque o cara pode ser o melhor engenheiro do mundo e sendo remunerado super bem, mas ele também não quer ser derrotado a vida inteira. Então geralmente, isso é um fator de imã, acompanha os melhores, sempre acompanham os melhores. Passado isso, Fernando Alonso, Lance Stroll pontuaram nas duas corridas, na sprint e na principal, com as suas Aston Martin. E a primeira questão que eu quero ver com você é o seguinte: a Aston Martin entrou com pedido de protesto, falando que mais pilotos excederam os limites de pista. A FIA acatou esse protesto da Aston Martin e 8 pilotos foram punidos. Deixa eu já falar as punições aqui. Carlos Sainz, 10 segundos. Hamilton, 10 segundos. Gasly, 10 segundos. Alexander Albon, 10 segundos. Ocon, 30 segundos, mas por outras questões também, que não só o limite de pista. Logan Sargent, 10 segundos. Nick De Vries, 15 segundos. E Tsunoda, 5 segundos. O que eu te pergunto é o seguinte, Vinícius. Aston Martin fez, a primeira pergunta, Aston Martin fez bem em fazer esse protesto? E segundo, como a gente está vendo aí dos últimos 2 GPs, a evolução da Mercedes, a evolução da Ferrari, Aston Martin está ficando para trás, perdendo para essas duas equipes, ou ainda a Aston Martin é considerada a segunda força da Fórmula 1? A gente viu nesta corrida agora da Áustria, a Aston Martin, né, as Aston Martin, na verdade, ficando bem para trás, assim, bem aquém do que poderiam ter apresentado, né? Mas isso foi muito mais uma questão de setup, tá? Porque pelo que eu li, foi a escolha do setup errado, tá? Do acerto de carro errado que realmente não surtiu nenhum efeito, tá? Não foi questão de atualização ou falta de, né? Foi puramente acerto de carro errado que prejudicou a corrida da Aston Martin. Agora, sobre ser a segunda força, eu acho que ainda a Aston Martin não é a segunda força, mas caminha a passos largos para se tornar a segunda força, né? Eu acho que a Aston Martin mostrou e vem mostrando uma consistência, uma evolução muito grande, porque quem o ano passado não chamou o Fernando Alonso de louco, né? Quando ele trocou a Alpine pela Aston Martin. Mas para você, quem é a segunda força, então, hoje, atualmente? Então, hoje a segunda força ainda é a Mercedes, né? Hoje. Okay. Mas a Aston Martin está muito próximo disso. Muito próximo, né? A gente vê que a Mercedes, mesmo com atualizações, ela evolui, mas não muito, né? Não é aquela coisa assim, evoluiu, agora desgarrou da Aston Martin. Não, a Aston está na cola. Tanto que o Hamilton foi quinto e o Alonso foi sétimo. Sim. Né? Então, está muito acirrada a disputa. Mas eu vejo que... e o Stroll foi sexto, né? O Stroll vinha logo na sequência, atrás do Hamilton. Eu vejo que, principalmente para o ano que vem, em se mantendo essa evolução da Aston Martin, ela vai se fixar como segunda força da Fórmula 1, sim. Excelente. E a primeira pergunta do protesto? Concorda ou não com o protesto que eles fizeram? Sim, concordo. Já é a segunda vez, né? Que ao final da prova, a terceira, se a gente for pegar na Austrália, né? Quando teve aquela atrapalhada com o Alonso, né? Naquelas sucessões de bandeiras vermelhas, né? Já é a terceira vez que a Aston entra com protesto pós-corrida. E foi bizarro a gente ver a resposta da direção de prova, né? Que eram muitos incidentes, então não tinha como cuidar todos. Meu amigo, acho que é uma regra básica, né? Se você não consegue cuidar de todos os pilotos durante a corrida, então você não pune ninguém. Ou você pune todo mundo, ou você não pune ninguém. Como que você não vai punir um piloto porque eu não consegui acompanhá-lo? Não. Então você diz assim, olha, pessoal, por motivos de problemas técnicos, não haverá punições para ninguém exclusivamente nesse GP. Ponto. Agora, fica muito feio para a Fórmula 1, Luiz. E tu tens a mesma opinião que eu, que é a principal categoria do automobilismo, que é referência em padrões de automobilismo, de regras, e dali sai um guarda-chuva muito extenso, né, de outras categorias. Fica muito feio para a principal categoria do automobilismo a direção de prova
simplesmente dizer que não tinha como cuidar de todos os pilotos, e por isso que não foram punidos todos, né? E a gente vê bem claro que o Pérez ultrapassou os limites de pista várias vezes e não foi punido. Né? Então abre brechas para, mas estava em casa, não interessa, meu amigo. Ultrapassou o limite de pista, é punição. Boa. Ou pune todo mundo ou não pune ninguém. Tem que manter a igualdade aí. Exato. Deixa eu pegar uma opinião aqui o Divaldo Alves colocou aqui. Torço claro para a Mercedes, mas a disputa para a segunda melhor equipe está sendo muito boa. Realmente, eu acho que o que pega nesse campeonato é essa disputa da segunda força, seja Ferrari, Mercedes e Aston Martin, e consequentemente seus pilotos, realmente é o mais interessante do campeonato até o momento, que a gente já sabe que o Max Verstappen está com as duas mãos na taça. O Cid, para mim o baixo desempenho da Aston e Mercedes se chama motor Mercedes. A Áustria é altitude e os motores Mercedes sofrem com ar rarefeito há anos. Verdade, muito bem explanado, inclusive. A Ferrari foi muito bem ano passado, a Ferrari vai muito bem nesse circuito, a Red Bull vai muito bem nesse circuito. Isso tem fundamento. Mas ele nem tocou nessa questão, eu vou tocar. Tem uma situação também, nós estamos vendo a disputa de forças entre a Aston Martin e Mercedes, lembrando que a Mercedes é a fornecedora de motores para a Aston Martin. E você sendo a fornecedora de motores, você nunca vai dar a primeira linha para a sua equipe B, assim dizendo. Então, logicamente, que o melhor motor da Mercedes vai para o Hamilton e para o Russell. A segunda linha de motores vai para a Aston Martin, para o Fernando Alonso e o Lance Stroll. O que eu quero dizer com isso? Em relação a desempenho de motor, é obrigação da Mercedes ter o melhor carro e estar à frente da Aston Martin. Isso é óbvio. Isso é a mesma coisa a gente falar da Ferrari e da Haas. Ferrari nunca pode perder para a Haas. A Ferrari que fornece os motores para a Haas. Então, ou para a Alfa Romeo e assim dizendo. O Divaldo Alves fala que essa questão da FIA eles estão pecando em relação a isso. Vamos lá, então. Deixa eu passar aqui para um outro assunto em relação a Aston Martin. Essa eu quero ver a sua opinião, Vinícius. O Lawrence Stroll, papai Stroll, falou que até o fim do ano o Stroll vai estar no mesmo ritmo do Fernando Alonso. Porque lembrando que todos os companheiros de equipe que ele teve, por exemplo, Massa, Vettel, ele sempre fez tempo semelhante, ritmos semelhantes. O papai Stroll está sendo pretencioso demais? Ou você acha que o Lance Stroll pode equiparar aí o mesmo ritmo do Fernando Alonso no final do ano? Não tem condições, né? A gente conhece o Stroll, ele evoluiu, né? Sendo bem justos, ele evoluiu dentro do que a gente viu ele apresentando, né? Quando começou na Fórmula 1, mas não tem a menor condição, né? Agora, dá para se notar que tem um clima entre o Alonso ali e o Stroll, né? A gente viu na última corrida o Stroll falando assim, pede para o Alonso não forçar demais, para não estragar a corrida, né? Então, o que acontece? O Lawrence Stroll nitidamente não quer o filho dele fora da equipe, né? Mas em contrapartida, para se tornar a segunda força, precisa de 2 carros e não um só, né? Um piloto e um carro só não faz uma equipe grande, né? E principalmente para disputa de títulos. Então, acho que o Lawrence está dando uma forçadinha de barra para poder ver se dá um incentivo para o Stroll, mas a realidade é que, em continuando o Stroll para o ano que vem, a Aston Martin perde muito, né? Os comentários aqui vão o pessoal vai jogar pedra em mim. O papai sempre defenderá a sua cria, é verdade, mas ele abrir a boca e falar que estará no mesmo nível do Alonso, isso está difícil. Também concordo, Valdo. Acho que ele foi pretencioso demais. O Cid, como o Stroll chegará no Alonso, a Aston irá aumentar a folga do acelerador do Alonso. Só sabotagem. Eu também acho que o papai Stroll está defendendo a sua cria até as últimas consequências. Abandono. Deixa eu, Luiz, antes da gente mudar de assunto, até falando em posições, uma coisa que eu estava vendo ontem, e eu fiquei refletindo sobre isso, isso que eu quero conversar contigo, o pessoal que nos acompanha aqui, eu estava pensando assim, quando o Gasly tomou aquela punição do unsafe release, né, daquela soltar a liberação não segura, né, dos pits ali. E ele tomou aquela punição, né, que o Sargent até teve que... Foi o Ocon. Por fora, né? Foi o Ocon. Ocon. Perdão, desculpa, o Ocon. E aí depois
quando ele tomou a punição, eu fiquei pensando assim, isso é muito injusto, na verdade, com o piloto, né? Porque o piloto tem zero culpa no unsafe release, né? Porque é a equipe que libera. Não é Verdade. o piloto. Não é o piloto que pisou no acelerador e o cara tá ali com a plaquinha para, stop. Verdade. Não, ele foi autorizado a seguir. Né? Então, eu acho que é muito injusto com o piloto uma punição dessas, de um piloto que tá na pista fazendo o seu resultado e simplesmente por um erro da equipe ele acaba sendo penalizado. Mas tem que penalizar de alguma forma. Mas 30 pontos para a equipe. 30 pontos no Campeonato de Construtores. Exato. Tira pontos do Mundial de Construtores. Penalize a equipe por erros da equipe. E penalize-se o piloto por erros do piloto. Né? Então, acho que fica muito injusto, sabe? Prejudica a corrida de um piloto que vinha vindo a corrida do Gasly. Era uma corrida relativamente boa, né? Só que acabou muito prejudicada por essa punição, né? Você falou Gasly de novo, Ocon, perdão. O Gasly na cabeça. O seguinte, eu concordo plenamente com você, acho que foi um adendo excelente para nossa live, e eu acho que a melhor forma é o seguinte, não pune o piloto, vai lá, tira 30 pontos do Campeonato de Construtores, vê uma pontuação razoável e pune os construtores, que é a fatia do bolo, por questão da equipe. Eu tenho esse mesmo entendimento que o seu, e foi excelente essa sua colocação aí. Abandonos, nós tivemos apenas o Nico Hülkenberg, perda de potência, punições, já falei. Piloto do dia, Lando Norris, nós também já esmiuçamos bastante. Volta mais rápida, falamos que é do Max Verstappen, fez barba, cabelo e bigode esse final de semana. A volta mais rápida foi na última volta, 1.7.012. Passar aqui na classificação do campeonato de pilotos, mencionar os 10 primeiros aí. Max Verstappen lidera mais do que nunca, 229 pontos. Seguido aí do Sérgio Pérez, 148 pontos. Terceiro lugar, colado aí no Sérgio Pérez, Fernando Alonso, 131 pontos. Cuidado, Pérez. Quarto lugar, Lewis Hamilton, 106 pontos. Quinto lugar, Carlos Sainz, 82 pontos. Sexto lugar, empatados aí, Charles Leclerc e George Russell com 72 pontos. Nós estamos vendo aí o Charles Leclerc 10 pontos a menos com seu companheiro de equipe. E o Charles Leclerc é tido como primeiro piloto. Lance Stroll, 44 pontos, enquanto o Fernando Alonso tem 131 pontos. Foi o que o Vinícius falou, uma equipe não pode ser feita de um piloto apenas. Nono lugar, Esteban Ocon, 31 pontos. E 10º lugar, Lando Norris aí, vem fazendo um campeonato muito legal. O Lando Norris aí, estando com uma McLaren apenas 24 pontos. Lembrando que do Lando Norris, acho que é 24 pontos, se eu não me engano, 22 das últimas 2 corridas, algo nesse sentido aí, mostrando a evolução da McLaren. Classificação do Campeonato de Construtores, Red Bull quase campeã, pode-se dizer, 377 pontos, seguido aí da Mercedes, 178 pontos, quase a metade ou mais da metade, não vou fazer a conta aqui de cabeça, mas é a diferença muito grande. Terceiro lugar, Aston Martin, 175 pontos. Olha essa questão. Segundo lugar, a Mercedes, 178. Terceiro, a Aston Martin, com 175. Apenas 3 pontos de diferença. Isso, gente, é o fator Lance Stroll. Eu não vejo outro fator. O Lance Stroll pontuando mais nas 9 corridas que tivemos, provavelmente a Aston Martin estaria em segundo. Quarto lugar, Ferrari, 154 pontos. Então, como o próprio Divaldo falou aí, essa briga da segunda colocação do Campeonato de Construtores está interessantíssima. E aí agora, olha para você ver o pulo que a gente dá. Da Ferrari, quarto lugar, 154 pontos. Nós já vamos para o quinto lugar, Alpine, com 47. Ou seja, dá um salto muito grande de pontuação. Sexto lugar, a McLaren, 29 pontos. Sétimo lugar, a Haas, com 11 pontos. Oitavo lugar, a Alfa Romeo, com 9 pontos. Nono lugar, a Williams, com 7 pontos. E em 10º lugar, a Alfa Tauri, com apenas 2 pontos. Agora, Vinícius, vou fazer umas rapidinhas aqui, pegar a sua opinião de umas rapidinhas que aconteceram durante a semana. E a gente vai para aquele ritmo do final da nossa live, da nossa análise do GP da Áustria. Por falar em Alfa Tauri, que está em último aí no Campeonato de Construtores, essa semana ela anunciou que irá mudar seus diretores, terá 9 diretores e terá uma mudança de nome para 2024. Estilo Force India, que virou Racing Point, que depois virou agora Aston Martin. Eu quero te
perguntar o seguinte, será que ela mantém os seus pilotos para 2024, ou até mudando agora para 2023, o caso do De Vries aí que está na bacia, na tábua ali para cair? E a segunda pergunta, o Daniel Ricciardo seria uma opção? Sim, a AlphaTauri, na verdade, é uma marca de roupas, né? E acho que a estratégia não deu muito certo, porque a gente conhece muito bem o nome AlphaTauri, mas pouquíssimas pessoas sabem que a AlphaTauri é uma marca de roupas, né? Tem muita gente que acha até que é uma marca de energético, né? Uma subempresa da Red Bull. Não, é uma marca de roupas, né? Então a estratégia, eles perceberam que deu errado do ponto de vista de marketing, né? Não deu uma maior visibilidade para a marca do jeito que eles esperavam, né? E com relação à troca de pilotos, sim, acho que o De Vries corre um seríssimo risco de ser substituído agora, nas férias, né, no pós-férias, e nesse primeiro momento a volta do Ricardo, né, não descarto, acho que é bem provável que o Ricardo volte no lugar do De Vries, e o Tsunoda, ele se salva por essa parceria Honda e RBR, né, então acho que é aí que dá uma salvada um pouquinho no Tsunoda, porque não fosse isso, acho que para 2024 o Tsunoda não continuaria, nem na AlphaTauri, né? Eu até acho que o Daniel Ricciardo é a primeira opção, e o Divaldo Alves falou aqui que o De Vries não mostrou que tem que amadurecer mais um pouco também. Eu me decepcionei com o De Vries, eu apostei tudo, as fichas todas nele, no Piastri, essa temporada. Eu também achei que seria um grande ano para o De Vries, em vista do que ele apresentou no passado, nas chances que ele teve. Né? Mas realmente ele decepcionou bastante. E ele falou, então não deve ficar para o ano que vem. Olha, Divaldo, talvez nem para esse ano, viu? Talvez na janela aí das férias de verão da Fórmula 1, pode ser que ele já rode. E Alcide, comentar algo totalmente diferente dos temas. Quem diria que a Indy possivelmente se tornaria o celeiro da Fórmula 1? Falou, Pato Herta, Pato Ward, são todos nomes que são os melhores que alguns pilotos atuais. Alcide, eu vou mencionar uma questão para você. Eu gosto muito de todos esses pilotos que você citou. Só que o Vinícius falou uma coisa na live importantíssima. Fórmula 1 é a maior categoria do automobilismo mundial. Fórmula 1 é Fórmula 1. Porque se a gente pegar o Piastri e o De Vries, nas demais categorias, também foram monstros sagrados. Piastri ganhou Fórmula 3, Fórmula 2, De Vries ganhou Fórmula E, Fórmula 2. E o que estão fazendo na Fórmula 1? Fórmula 1, a pressão é diferente. O mundo todo assiste a Fórmula 1, é a maior categoria do automobilismo. Então, por mais que esses pilotos sejam muito bons e eu acompanho o trabalho deles, agora fica difícil avaliar se na Fórmula 1 eles renderiam dessa forma. E a AlphaTauri, que vai mudar o nome aí, eu não sei qual vai ser o nome, se vai ser Red Bull B, não sei como que vai se chamar. Estão até fazendo leilão de alguns itens de colecionador, juntar uma grana aí e também ajudar o pessoal da tragédia em Imola. Estão vários itens lá estão sendo leiloados. Falado aí dessa mudança da AlphaTauri, agora nós estamos nas rapidinhas, tem pessoal defendendo, Vinícius, a ausência da Fórmula 1 agora de cobertores de pneus. Lembrando que cobertores de pneus foi uma sofisticação inventada praticamente por Nelson Piquet, que viu isso, que deu certo na categoria que ele corria, trouxe para a Fórmula 1 e depois isso foi incorporado aí. Então, a inteligência do Nelson Piquet em avaliar isso em 1980, 79, quando ele estava em outras categorias, trouxe para a Fórmula 1, viu que deu muito certo para ele na Brabham. E nós temos cobertores de pneus para aquecer os pneus. Na Fórmula 2, nós não temos isso. E eles estão falando dessa ausência dos cobertores de pneus também na Fórmula 1, primeiro para seguir um parâmetro da Fórmula 2, e por conta de ausência de custos, ou seja, para baratear o esporte. Cobertores de pneus deixa o esporte mais caro. O que você pensa sobre isso? Eu acho que não são os cobertores de pneus que encarecem a Fórmula 1. Né? Acho que tem tantos outros custos, né, meu amigo? Qual que é o custo? Eu vou dizer aqui, ó, o custo, sabe o que é? É tu sair do Azerbaijão e ir para Miami. É tu sair de Miami e ir para Mônaco, sabe? É esse translado todo que se faz. Então, se a Fórmula 1, a FIA, quer economizar,
ok, acho justo, acho válido, mas que se otimize, então, as corridas do Oriente Médio, que se coloquem todas lá, que se coloquem todas as corridas da Europa dentro do mesmo período, para que facilite a logística, né? Acho que isso encarece muito mais a Fórmula 1 do que os cobertores de pneus, né? Então, acho que não é esse o caminho para se economizar. Eu acho que em se fazendo esse ajuste na logística, e aí depois disso se implementar essa retirada dos cobertores de pneus, aí tudo bem. Aí faz parte de uma sistemática para redução de custos. Agora, parece que eles querem eliminar o mais supérfluo dos itens, que não vai fazer diferença, né? Eu concordo com você. Deixa eu pegar uma opinião, gostei aqui, eu falei de qual será o novo nome da AlphaTauri, o Sid Oliver colocou Monster Energy. Aí gostei, hein? Gostei. Ele também falou que é contra o banimento do cobertor de pneus. Tipo nada perto dos custos, tal qual você mencionou aí. E você estava falando do Tsunoda, que o Tsunoda está se mantendo na AlphaTauri por conta da parceria com a Honda. Você sabia que nessa semana também que se passou sem Fórmula 1, o Tsunoda venceu o Max Verstappen numa corrida? Você viu? Sim, de mega trucks, né? Meu amigo. Então podemos dizer Tsunoda maior que o Max Verstappen. Naqueles carros gigantes lá, ele para o marketing da Red Bull, uma propaganda, então o Tsunoda venceu o Max Verstappen numa corrida aí, só para a gente estar mencionando também. O Pérez, você mencionou também no início lá, mas eu não peguei sua opinião. Teve problemas intestinais na quinta, a famosa caganeira, talvez, né? Pô, isso de fato aconteceu, ele que está fugindo aí da coletiva de imprensa, porque na quinta-feira seria a coletiva de imprensa e ele vinha de 3 finais de semana com resultados ruins. Ele fugiu da coletiva de imprensa ou teve esses problemas estomacais, hein, Vinícius? O que você acha? Eu não tenho dúvidas de que ele fugiu. Ele fugiu. Né? Ele sentiu que a pressão ia ser grande, né? Ainda mais depois do GP do Canadá e da terceira corrida consecutiva fora do Q3. Ele sentiu que os repórteres iam pegar um pouco mais pesado e ele disse, meu amigo, essa aí eu tô fora. Né? Boa. Mas não teve. Esse piriri aí foi inventado. Não teve, não. Boa. Nós tivemos uma polêmica também na primeira sprint no Azerbaijão em relação ao Q3. Em relação se utilizaria pneus novos ou poderia usar pneus usados. Dessa vez, para essa corrida, para essa classificação da sprint não teve essa polêmica. Poderia ser novos jogos de pneus macios para o Q3, sem problemas. Ou os pneus também, ficaram a critério da equipe, ou os pneus usados. Nós tivemos uma polêmica aí, essa eu acho que vai dar margem para o pessoal debater aí no chat. Entre o Hamilton e o Verstappen durante a semana. O Hamilton disse o seguinte: primeiro, o contexto é que a Red Bull está tão confortável no campeonato que já está planejando o carro 2024. E o Hamilton disse o seguinte: acho que a FIA deveria estabelecer uma data para que as equipes possam começar a trabalhar no carro do próximo ano. Que seja, digamos, 1º de agosto, assim ninguém terá uma vantagem, porque isso é uma droga. Max Verstappen rebateu: a vida é injusta também, não apenas na Fórmula 1. Muitas coisas são injustas na vida, então precisamos lidar com isso. Não falamos sobre isso quando ele, se referindo ao Hamilton, estava vencendo. E acho que também não deveríamos falar agora. O que você acha dessa treta dos dois aí? Eu concordo plenamente com a fala do Max, né? Acho que é exatamente isso. Se nós não falamos sobre esse assunto quando a Mercedes estava ganhando, por que vamos falar agora? Claro, temos que entender que todos os pilotos choram na Fórmula 1. Sabe qual é o único piloto que não chora? É aquele que está na frente. É o que está ganhando. Então, é óbvio, a gente entende, a gente que acompanha a Fórmula 1, a gente entende esse choro do Hamilton e tal. Até tem um assunto para falar do Hamilton depois disso, né? A gente entende, mas assim, cara, assim, ó, beira a hipocrisia, tá? Não só do Hamilton, isso falando dos demais pilotos, quando tem uma certa hegemonia e perde essa hegemonia, beira a hipocrisia, porque é exatamente isso que o Max falou. Se a gente não falou disso antes, por que vamos falar agora? Né? Qual o motivo? Por quê? Né? Incomoda ter uma dominância? Incomoda pra gente.
até para o próprio torcedor do Max da RBR, incomoda ter essas corridas um pouco mais monótonas na questão do primeiro lugar. Mas por que antes não incomodava? Porque o Hamilton estava vencendo. Né? Então, fica feio para um heptacampeão fazer esse tipo de coisa, sabe? Esse tipo de comentário, né? Exato. Isso caberia algum Steiner, caberia. Exato. O Alexander Albon. Esse sim. Porque assim, o piloto que é heptacampeão, e aqui a gente nunca tirou os méritos do Hamilton, ele tem que entender também o seu lugar, né? Poxa, o meu lugar não é esse de ficar chorando, sabe? O meu lugar é de aceitar que a minha dominância e a da minha equipe passou. A Fórmula 1 é feita de dominâncias. Isso faz parte da história da Fórmula 1. Então cabe ao Hamilton, como grande piloto que tá no panteão da história da Fórmula 1, de aceitar que a dominância dele passou. Então certas falas ficam feias para o Hamilton, ficam feias para a carreira do Hamilton, entendeu? Como a gente falou aqui agora, tu muito bem disseste. Se fosse o Alexander Albon falando isso, o Günther Steiner falando isso, o Gasly falando isso, ok, tá tudo certo dentro do jogo. Agora, vindo de um heptacampeão que não falou nada quando ele estava dominante por mais de 7 anos, fica feio, né? Incoerente, completamente incoerente. Nós também tivemos esse final de semana, na Freca, uma morte do piloto Dylan Van Hoff, de 18 anos apenas, e a Freca estava numa corrida em Spa-Francorchamps, na Bélgica. E aí o Lance Stroll, por exemplo, falou de mudanças urgentes no traçado ali, citou inclusive o caso do Hubert, que é amigo do Gasly, que faleceu também em Spa. É um tema polêmico, eu quero ouvir sua opinião, ô Vinícius. Spa é muito falada pela característica assim, de uma pista excepcional para todos os pilotos, lendária e totalmente peculiar. Você acha que Spa precisa de modificações? Ou se tiver modificações, perde o charme de ser Spa? Eu ia falar justamente isso. Eu acho que se modificando o circuito, né, perde o glamour de Spa, né? A Eau Rouge, não tem como falar de Spa e não falar de Eau Rouge, né? Então, é uma das curvas mais esperadas, né? Tem uma altíssima inclinação que chega perto de 100 metros, uma coisa assim, sabe? Então, muitos pilotos disseram, né? Olha, a Eau Rouge eu fazia de olho fechado, porque na hora que começa a subir, você fecha o olho e vai embora, entendeu? Então, isso também dá graça ao esporte. Só que, claro, a gente vê cenas lamentáveis, né? Tristes demais, como foi com o Hubert, como foi agora com o piloto que faleceu na Freca, né? Então, assim, tem que se ver. Também tem um outro detalhe, né? Tava sob chuva intensa. A Fórmula 1 hoje cai meia dúzia de pingos, os caras não correm. Mas aí na Freca, com a quantidade de chuva, tanto que a gente que viu os vídeos do acidente, quase não dá para ver quando o piloto bate no outro. Então imagina o piloto que está atrás com todo aquele spray, né? Então acho que também deveria ser revisto. Acho que circuitos, eles não são iguais, né? Em questão de periculosidade, né? Teve um circuito que eu não gosto, é o da Arábia Saudita. Eu não gosto, eu acho um circuito muito perigoso, né? Porque ele tem muitos pontos cegos, que tu faz as curvas de pé embaixo, mas ele é muito ponto cego. Se um piloto para o carro no meio da pista, você vai dar no meio daquele carro. Então, a periculosidade, ela aumenta ou diminui conforme o circuito. Então, se em Spa a gente tem uma periculosidade maior, então que se tem um cuidado maior, principalmente na chuva. Na chuva, bandeira vermelha e não tem corrida, suspende a corrida. Porque o que acontece? Eu penso o seguinte, eu penso que hoje a Fórmula 1 e o automobilismo estão caminhando muito e corretamente para as questões de segurança. A segurança está acima de tudo hoje na Fórmula 1. Inclusive com todas as peças no carro que são desenvolvidas. Só que também a segurança não... A gente tem que ter um equilíbrio com a relação do esporte, da tradição e também de boas corridas. Se você tirar o Rouge de Spa mesmo, você descaracteriza completamente a pista. Aquela pista de Spa que é a preferida dos pilotos, que é a mais falada, inclusive é o meu traçado favorito, é a minha pista favorita, você tira esse brilho de Spa se você tira o Rouge ali. Então, assim, a segurança é muito importante, mas a gente também tem que ter um equilíbrio com o espetáculo e com a tradição da Fórmula 1 e com uma pista lendária como a Spa. Então é complicado de se analisar, mas eu acho que
em situações de chuva, por exemplo, ali não pode ser realizado, em chuva intensa, não pode ser realizado corrida, porque realmente traz esse perigo. E assim, e acontece o que aconteceu, lamentável, mas também é muito lamentável, a gente preocupa com a segurança, mas também a gente não pode descaracterizar esse traçado de Spa, porque eu acho que tira a característica da pista, né? É isso, que tem então uma área de escape maior, né? Mas não mudar o traçado, né? Então que se aumente a área de escape, né? Porque o Cid botou aí, eu até ia falar sobre isso. O Cid falou muito bem. O Dr. Cid Watkins uma vez disse: quando há uma batida em T, ou seja, em que um carro está na horizontal no meio da pista e o outro vem na vertical e bate no centro desse carro, há algum problema com a pista. Né? E aí o pessoal pergunta: como assim há problema com a pista se é um acidente entre dois pilotos? Se um piloto bate em T, significa que não há áreas de escape suficientes. Significa que ele bate no guarda-reio e volta. E isso é o perigoso. Né? Na verdade, mais perigoso do que bater no guarda-reio ou numa proteção de pneus é voltar para a pista. Né? Então, uma batida a 200 por hora, quem não lembra, né? De Imola, né? Na batida do Senna, o Berger bateu com uma velocidade superior à do Senna e não aconteceu nada, né? Então, o que acontece? Não é a batida que provoca um acidente pior, é a volta do piloto para a pista. E isso sim, né? Então, acho que isso tem que ser revisto. Uma área de escape maior, né? Alguma coisa no estilo Paul Ricard. Lembra que Paul Ricard eles fizeram aqueles traçados com 3 cores, né? Que tinha, quanto mais para dentro, mais abrasivo era o asfalto, né? E aí ele ia deteriorando os pneus, né? Para segurar o carro. Né? O Cid até questionou essa questão da área de escape, de se aumentar aí justamente. Só que também tem umas barreiras aí em Spa, por conta da região, por conta de questões ambientais, se eu não me engano, viu? Então acho que às vezes trava essa questão da área de escape por questões ambientais, de se degradar o meio ambiente ali. Mas que questões de segurança tem que ser feitas em Spa, eu concordo plenamente com a opinião, por exemplo, do Lance Stroll, mas eu acho que não é mudando o traçado, porque senão você tira a característica de uma das maiores pistas aí da história do automobilismo. Superado a Spa, nós tivemos, está terminando aqui o nosso assunto, tem mais 2 assuntos. A Hi-Tech se inscreveu. Tem um assunto ainda para propor para a gente aí. Tem o seu. Beleza, tranquilo. A Hi-Tech se inscreveu aí para postulante em 2026 na Fórmula 1 e a gente sabe que tem uma resistência das equipes, em novas equipes estarem compondo o grid. Para você, o Vinícius, quantas equipes seria o ideal para compor a Fórmula 1? Hoje, atualmente, nós temos 10, elas não deixam entrar mais nenhuma. Quantos você acha que seria ideal? Eu acho muito ruim não é monopólio das equipes, mas esse domínio que as equipes têm sobre a FIA, né? De não aceitar mais equipes. Eu acho que assim, Luiz. Não quer dividir a fatia, né? Exato. Se a equipe postulante a entrar na Fórmula 1 tem os pré-requisitos que a FIA pede, meu amigo, a entrada tem que ser liberada. Não é a McLaren, a Ferrari, com poder de veto que tem, né? A Red Bull, não são elas que decidem quem vai entrar ou não. Né? Há uma entidade maior, pelo menos deveria ter, né? Que é a FIA, que hoje está com um presidente totalmente figurante, né? E só sabe aparecer na foto, esse Mohammed bin Sulayem, né? Então, há uma entidade superior, né? Então, se há uma equipe querendo entrar e ela atende aos pré-requisitos que a Fórmula 1 pede, abra a porteira para a equipe entrar. Agora, não são as equipes que definem quem vai entrar ou quem não vai entrar. Né? Nós temos aí a Andretti, que é fortíssima, a Hi-Tech mesmo é fortíssima. Há muito tempo a Andretti, diga-se de passagem, há muito tempo que a Andretti quer entrar na Fórmula 1 e não consegue porque as equipes não deixam. Né? Andretti, Hi-Tech, tudo equipes de nome em outras categorias do automobilismo, querem ingressar e não conseguem a sua chance. Mas entendi. Entrando dentro das características, pagando a cota, se entra na Fórmula 1, concordo com você. Mas tem que ter um limite. Porque Sim. senão Então, qual que seria o limite que você pensa como ideal? Vou dar, por exemplo, a minha opinião. Eu acho 12. Tá? Aumentaria então, 2. Eu sou da época
as equipes nem se classificavam para o qualifying. Boa, sim. Né? O Roberto Pupo Moreno que o diga, sim, né? Sim. Cansava de não se classificar, né, para o qualifying. Eu acho que sim. Eu acho que o número entre 12 ou 13 ficaria legal. Interessante. Sabe? Eu acho que ficaria legal. Eu acho que mais do que isso, incha demais o grid, os carros estão cada vez maiores, e aí realmente pode atrapalhar a corrida como um todo. Mas de 12 a 13 equipes, eu acho que daria tranquilamente hoje para a Fórmula 1 abrigar, né? O Cid está falando que a Andretti, ao invés de pagar a cota, porque eles não vão permitir, a cota de entrada, ela compraria a Alpine. Por falar em Alpine, é o outro assunto que eu queria mencionar, que agora, por conta da Liberty, empresa americana, tem despertado aí o interesse na Fórmula 1. A divulgação da marca nos Estados Unidos e a Fórmula 1 com o Drive to Survive, com a Liberty, realmente expandiu muito o seu público. Despertou aí até nos atores de Hollywood comprar aí parte, 24% da Alpine. Então, assim, ver o poder da Liberty, do Drive to Survive, da expansão da Fórmula 1, fazendo aí com que atores se interessem. Lógico que ele acha que, se eu não me engano, aquele ator já tem um time de futebol americano, se eu não me engano, mas comprou 24% da Alpine, o Vinícius. Interessante ver essa divulgação aí dos Estados Unidos agora com a Fórmula 1, né? O Ryan Reynolds, né? O ator. Bom, eu não tinha o nome dele aqui, obrigado, isso mesmo. Ryan Reynolds. Ele faz parte de um fundo, né, de investimentos que adquiriu 24% da Alpine, né? Ele já investe em outras categorias, né, do automobilismo. E acho que é uma forma da equipe se manter, né? Só que eu né, não vejo com bons olhos assim essa abertura demais para pessoas que... Tudo bem, o Ryan Reynolds ele tem um histórico de acompanhar outras categorias e tal, mas do mesmo jeito que ele tem dinheiro e ele gosta de automobilismo, pode simplesmente um outro bilionário, trilionário comprar parte das ações de uma equipe e mandar e desmandar ao seu bel prazer, para simplesmente colocar no seu carro os patrocínios X e Y para ganhar dinheiro, né? Sim, então eu não vejo com bons olhos isso, né? Com certeza. Até porque isso aí é feito de negócios, né? Ele não está comprando porque ele ama a Alpine ou ama o Ocon com o Gasly. É feito de negócio, realmente Vamos ver isso lá na frente. Embora 24% seja uma cota, assim, dizendo que não toma, geralmente, em situações, não toma decisões. Não tem mais que 50%, né? Vinícius, dos meus assuntos aqui da pauta, eu consegui falar todos e comentar todos com vocês e com o pessoal que nos acompanha. Você tem um assunto que você quer despertar aqui o debate, né? Manda bala o seu assunto aí. O assunto aí o Cid vai gostar, principalmente, né? Hamilton e Toto Wolff, tá acabando o amor? Cara, você sabe o que eu penso sobre isso? Olha, de verdade, a minha opinião é o seguinte: o Hamilton, ele está vendo que ele está no final de carreira. E ele está vendo o seguinte, ele está vendo, assim como nós falamos na live, o Hamilton está vendo que até 2025 é bem provável de ser dominante a Red Bull e Max Verstappen. E ele não vencer até lá o campeonato, que é o interessante para ele. Então, até 2025, provavelmente, após esse ano, ele não deve ter alto nível de rendimento, acredito eu, para competir de igual para igual na Fórmula 1. O que eu penso? Isso é o Luiz Fernando pensando. Eu penso o seguinte, ele está falando o seguinte, eu não ganho mais, porque o Verstappen vai dominar isso aqui até 2025. Então, a partir de agora, o que eu quero, eu vou pedir valores astronômicos e cláusulas astronômicas no contrato. Se quiserem assinar comigo dessa forma, ótimo, eu corro. Se não, eu vou embora disso aqui. E aí, o que acontece? O Toto Wolff, por sua vez, quer o Hamilton a qualquer preço, mas não talvez as exigências do Hamilton sejam grandes demais. Já me parece que o Hamilton está exigindo mundos e fundos nesse contrato e eu acho que é por conta disso. O Hamilton quer ou um contrato astronômico para encerrar a carreira, ou ele já encerra e já está rico o suficiente. O que você pensa, Vinícius? Então, até levantei esse assunto aí, o Divaldo falou boa. Sim, por quê?
porque o Hamilton ele estava se encaminhando para uma aposentadoria. Tá? Por que eu digo estava se encaminhando? Porque ele olha para o lado, com 38 anos, é natural que um piloto venha se aposentar. Mas aí, de repente, ele olha para o lado e ele vê um meio que desconhecido Fernando Alonso, com 41 anos de idade, prestes a fazer 42, né? O Alonso faz final deste mês, agora faz 42 anos, e correndo Em alto nível. o fino do carro, que o carro pode apresentar. Então, ele entra nessa confusão, nesse paradoxo. Olha, tá na hora de eu me aposentar, porque seria a hora de me aposentar, mas em contrapartida, o Alonso está com 41 anos, eu não posso reclamar, porque o cara tem 4 anos mais do que eu, né? Então, tipo, eu não quero parar. E aí ele fica, como tu falaste muito bem, tipo, pedindo valores astronômicos, né? E o Toto Wolff, que tem muita consideração pelo Hamilton, isso a gente pode dizer do Toto, ele tem muita gratidão e ele é muito justo com as pessoas que ajudam e ajudaram ele, né? Tanto que ele diz para Mariana Becker, né? Eu sou o plano A do Lewis e o Lewis é meu plano A, né? Ou seja, ele não está contando com outra opção, sim, embora ele tenha aqui, ó, na manga, ele tem lá dentro a cartada se o Hamilton não quiser, tá? O planejamento está feito, tá? Mas você já até falou de repente ir para a Ferrari, né? Agora, em não se concretizando essa renovação, acho sim que é possível, tá? Do Hamilton assinar um contrato de 2 anos com a Ferrari, sabe? E encerrar a carreira lá. Mas acho aí que agora eu penso que seria possível ir para a Ferrari, até acho que pode acontecer essa possibilidade, mas da mesma forma que eu falei, na possibilidade de encerramento de carreira e não de disputar título. Não. Aí ele vai pensar o seguinte: é para encerrar a carreira, então eu vou fazer o sonho de todo piloto, eu vou pilotar na Ferrari pelo menos 2 anos. Mas de maneira alguma de ser competitivo, igual o Cid falou aqui, que ele quer o 8º título. Querer, eu quero um avião, cara. Tá me entendendo? Eu quero um avião, eu quero um Porsche aqui no... Mas querer não é poder, e assim, a princípio a Red Bull tá completamente dominante. Eu acho que aí sim, nessa questão, para encerramento de carreira, pode ser que a Ferrari seja uma opção sim. Eu acho que ele pensa muito assim, o Luiz, o pessoal que nos acompanha aqui. Ele pensa muito assim, olha, eu preciso de um carro para disputar o título. Como o Cid falou ali, ele quer o 8º título. Só que não vai ser possível, né? Enquanto tivermos a Red Bull com esse regulamento, não vai ser possível. Então, o que pode estar passando na cabeça do Hamilton é assim, tá, ok, eu não terei um carro para disputar o título, né? A menos que eu vá para a RBR, que não tem como. Então, se eu não vou ter um carro competitivo para disputar o título, então eu vou para a Ferrari, que é o sonho de todos os pilotos, e encerro minha carreira lá. Faço um contrato de 2 anos e encerro a minha carreira lá. Encerro em alta. Porque, na verdade, o Hamilton saindo da Mercedes indo para a Ferrari, ele vai estar, como se diz, né, caindo para cima, né? Ele não vai estar disputando o título, mas em contrapartida o prestígio dele aumenta ainda mais, né? O Cid e o Duval também falaram que eu inclusive li sobre isso também, que agora o marco disso vai ser a resposta disso tudo, será agora em Silverstone, né? Que eles vão cravar um ponto final nessa história. Vamos ver aí o que vai se suceder. Até uma pergunta ali, quem sairia da Ferrari, né? O Sainz? Até deixa eu falar ali que eu concordo com o Bernie Eccleston, que ele falou assim, toda corrida tinha que ter chuva artificial, né? Eu concordo boa. E sim, acho que numa entrada do Hamilton, uma eventual entrada do Hamilton na Ferrari, quem sairia é o Sainz. Também acho. Isso foi nítido agora, nas entrelinhas do GP da Áustria, foi nítido que o Sainz é o segundo piloto. Fala meus palpites rapidinho que eu dei durante a semana, na segunda-feira. Eu falei que seria uma pole do Max Verstappen, acertei. Isso é fácil, né? Falei que seria uma vitória do Max Verstappen, acertei também. Falei que o segundo lugar ia ser do Pérez, errei. Falei que o terceiro lugar ia ser do Alonso, também errei. E volta mais rápida, Max Verstappen, eu acertei. Então acertei a pole, a vitória e a volta mais rápida. Tudo com o Max Verstappen. Também não foi nada com muito mérito aí. Foi barbada, porque apostar no Verstappen é isso aí. A chance de você ganhar é muito grande. Próximo GP, já neste final de semana, é Race Week. Nós vamos falar aí do GP da Grã-Bretanha, né, em Silverstone.
faremos também a prévia aqui e a análise também. Já conto com a sua participação, Vinícius, para segunda-feira que vem. Dessa vez eu acho que o Egleidson com o Kevin que vão participar com a gente. E então, segunda, nós estaremos aí falando da análise do GP em Silverstone. E, Vinícius, mais uma vez, satisfação imensa trocar essa resenha com você de Fórmula 1, viu? Obrigadão. Luiz, faço das tuas palavras as minhas, né? E como eu digo sempre, é um prazer estar aqui com um amigo e com os amigos que nos acompanham, o Cid, o Divaldo e todo mundo que participou da live e participa sempre. Cara, o tempo passa voando, né? Quando a gente tá entre amigos, uma resenha, um papo bom. Então a gente vê que o tempo passa voando, então a gente percebe que nesse momento a gente está em boas companhias, né? Então momento de felicidade se traduz num momento que você não queria que acabasse nunca, né? Então, por mim, não queria que essa live acabasse nunca. Com certeza. Na verdade, eu tô até olhando no relógio aqui. Eu não olhei no relógio até agora. E eu já vi que nós vamos para quase 2 horas de live. Então, para você ver como passa rápido essa interação, trocar essa resenha aí sobre Fórmula 1, um esporte que a gente tanto ama e admira. Então, assim, o tempo voa e a gente nem vê. Já vai para 2 horas de live aqui. Então, agradeço todo mundo que participou. Lembrando, pessoal do YouTube, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos. Dá essa moral pra gente, projeto independente sobre Fórmula 1. Quem tiver nos agregadores de podcast, seja o Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, vai lá, avalie o nosso conteúdo, dá 5 estrelas lá, que é isso que fortalece o nosso projeto para que a gente continue falando aí de Fórmula 1. Conteúdo independente nunca é fácil, porque a gente tem que abdicar de alguma coisa, de família, de serviço, de algum compromisso, para estar sempre falando aí do que a gente gosta. Porque a gente faz porque a gente gosta muito do esporte, a gente gosta muito dessa resenha de Fórmula 1. Brigadão a todo mundo que participou. Vinícius, mais uma vez, brigadão. Conto com você na segunda-feira, viu? Estaremos juntos na segunda-feira aí, comentando tudo sobre o GP de Silverstone. Abração, então. Até a próxima. Tchau, tchau. Abraço. Tchau, tchau.